detestei essa nova fase do MCU. Chega de filme de herói, né? Já saturou. Já deu, né? Só tem filme lixo. Agora só querem saber de lacração, por isso ficou ruim. Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que falar sobre a Marvel. Como já dizia o ditado, falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. E é exatamente para isso que estamos aqui hoje. E para você que percebeu o pronome na primeira pessoa do plural, é exatamente isso. Hoje eu tenho um convidado. E nada melhor do que ele, meu Marvete favorito. Olá. Em minha defesa, eu não sou Marvete, mas sim eu gosto dos filmes da Marvel. Eu sou o Brejola e vou estar aqui nesse episódio com vocês. Bom, antes de começar, eu vou apenas deixar claro que aqui falaremos sobre as produções da Marvel lançadas após Vingadores Ultimato, em ordem cronológica e não de lançamento. Eu lembro como se fosse ontem, a gente saindo do cinema depois de ver Ultimato e você me perguntando como que a Marvel superaria um filme desses. E eu disse que seria uma tarefa bem difícil, porque agora ela estava com um elenco enxuto com a saída dos personagens principais, e se ela fosse voltar ao ponto anterior de lançar filmes de origem para introduzir novos personagens seria um erro. E foi exatamente o que ela fez. Quer dizer, em partes. Eu acho que ela deveria ter seguido com os muitos personagens que ela já tinha e introduzir novos heróis dentro dessas histórias, como ela fez em Guerra Civil com Miranha e até mesmo em Viúva Negra com a Yelena. Então, para começar, vamos tirar o elefante da sala e falar sobre Viúva Negra. Pra mim, Viúva Negra tem dois grandes pecados. O primeiro foi ele não ter sido lançado na época que deveria ter sido lançado, já que rumores sobre um filme solo da Natasha começaram a surgir desde a Era de Ultron, mas sempre foi adiado e ela nunca teve um momento dela ao sol. Se esse filme tivesse sido lançado ali depois de Guerra Civil, o impacto dele teria sido muito maior do que se lançar ele depois que a personagem já tinha morrido em Ultimato. E eu sinto que eles usaram esse filme dela, só pra introduzir a Yelena. Viúva Negra, ele demorou tanto pra acontecer, a gente queria tanto, e veio num timing completamente desfavorável a tudo, né? Tanto que quando a gente olha de forma cronológica toda a linha do tempo da Marvel, Viúva Negra tá lá atrás, né? Então ele meio que quando foi lançado foi é isso aí mesmo, pandemia, vai no streaming, e ele ficou um pouco aquém do que a gente queria. Eu ainda gosto desse filme, eu achei que ele é importante, eu acho que ele é super interessante, mas definitivamente ele veio com o timer errado. A Yelena, a apresentação dela, acho muito positiva, eu gosto da Yelena. Trazer ali os pais, muito entre aspas, né, das duas também é bacana, também é legal, mas ele foi lançado tão errado que chegou naquele ponto de que ele existiu, ele não existir, não fez muita diferença. Se a Yelena só tivesse aparecido, como a gente vai comentar mais pra frente lá em Gavião Arqueiro, estaria tudo bem também que a gente entenderia. Foi triste, mas pelo menos o filme tá aí, ele é legal. Não é perder 2 horinhas da vida. Vale a pena assistir de alguma forma. Ele é uma boa sessão da tarde, eu acho que ele cumpre a função de um filme de herói. Só é uma pena porque a gente assistiu o filme inteiro já sabendo que a Natasha tinha morrido e já sabendo o que acontecia no futuro daquela personagem. É uma experiência meio quebrada, né? Tá, concordo com isso, mas vamos pensar como se ele fosse um filme... Quando a gente tá assistindo uma série de filmes aí do nada, resolvem lançar um filme que se passa no passado, origem, alguma coisa, a gente já sabe tudo do futuro, e vamos ficar com isso. Porque é o que tem, não adianta chorar as pitangas, mas eu concordo contigo. E o segundo pecado, pra mim, desse filme é o CGI ruim. Ah, nem tanto. Aquela cena que elas estão caindo ali da Fortaleza Vermelha, aquele chroma key, não tá legal. 2020, pandemia, tem que abstrair, tem que abstrair. São poucos os pecados. Tem outros filmes com CGI ruim também, eu sei disso, mas é que a gente já esperava tanto pra esse filme, tinha tanta expectativa desse filme que demorou tanto pra acontecer, e quando ele aconteceu ele veio com esses probleminhas que é aquilo, né? A gente só releva e aceita e é isso.
Sim, e nesse momento, quando foi lançado o Viúva Negra, a gente ainda não sabia o que vinha pela frente de pior ainda em CGI. Então foi o prenúncio da ladeira abaixo que as produções da Marvel ficou em questão de produção de efeito especial. Então, se a gente chora já com Viúva Negra, enfim, quando chegar ali mais pra frente, quando chegar em She-Hulk, aí a gente sabe que o negócio foi por água abaixo mesmo. Mas, enfim, comparando Viúva Negra, ainda tava ótimo, né, quando a gente olha pra She-Hulk. Apesar de She-Hulk ter sido uma série excelente. Fora isso, eu acho ele um bom filme, eu acho que ele tinha potencial, mas que foi um pouquinho mal desenvolvido. Eu queria ter visto um pouco mais da viúva espiã, agente dupla, agente tripla, agente quádrupla. Essa é a viúva que sempre me interessou de ver num filme solo dela e a gente não teve aqui, infelizmente. Mas a gente tem outro ponto positivo, que foi a viúva deixando a Fortaleza Vermelha pra se juntar a SHIELD, e foi legal ver aquele momento dela. Mas eu realmente gostaria muito de ter visto essa parte mais espiã da viúva. O mais perto que eu sinto que a gente já chegou disso foi naquela cena icônica dos Vingadores do primeiro filme, na cena da cadeira, que ela dá um pau em todo mundo. Maravilhosa. E principalmente no filme Soldado Invernal, que eu sei que muita gente não gosta, incluindo você. Eu não gosto mesmo, filme chato. Mas aquele filme, ele traz tanto o elemento espionagem pra mim, que eu acabo curtindo muito ele. Mas mesmo assim, o filme Viúva Negra me rende uma excelente sessão da tarde, eu consigo assistir ele mais de uma vez, não é algo que eu vou... Nossa, eu vou ter que assistir isso pra assistir tal filme, ai que sofrimento. Não é nada disso. E eu quero aqui fazer 2 apontamentos que eu acho que é muito importante trazer. Eu acho que elucida fatos que, enfim, o público estava esperando, né? Mas a gente pode falar que teve pouso de herói. A Helena fazendo pouso de heroína dela, caindo. Deadpool ficaria orgulhoso ou não. E algo que eu esperava muito nesse filme e que não foi respondido, eu fiquei muito chateado que não foi, é porque ao longo de toda a história ali dos Vingadores, Viúva, principalmente entre Viúva e o Gavião Arqueiro, é que eles comentam o que aconteceu em São Paulo. Eles falam muito sobre a operação que eles fizeram em Budapeste, em vários filmes, mas eles citam no primeiro Vingadores também uma operação que eles fizeram em São Paulo juntos. Isso aconteceu ali depois da operação de Budapeste. E eu esperava que de alguma forma mostrasse, tivesse uma lembrança, uma citação um pouquinho maior para saber o que aconteceu em São Paulo. Afinal, é Brasil, a gente quer saber o que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam tentando dar um golpe, derrubar o nosso governo e instaurar uma ditadura, né? Porque, enfim. Imperialismo norte-americano, a gente sabe como funciona. Eu queria saber o que tinha acontecido em São Paulo, aparentemente jamais saberemos. É muito interessante isso, porque eles contam pra gente no filme da Viúva o que acontece em Budapeste, que o cliente foi ali pra assassiná-la e ele acabou transformando ela numa aliada e numa agente da SHIELD, e deu toda essa passagem dela saindo da União Soviética para os Estados Unidos, mas a gente nunca vai saber o que aconteceu em São Paulo. Exato. E sim, a Helena fazendo pouso de herói e tendo um asco de si mesma naquela cena é hilária. Eu amo aquela cena. E eu amo o carisma da Florence Pugh interpretando a Helena. Eu acho que ela tem uma habilidade muito grande ali em subverter várias coisas do gênero herói, que ela pega e faz piada com aquilo e se torna uma coisa muito engraçada e dá certo. E eu acho que ela foi uma excelente adição para o MCU. E sobre Viúva é isso. Eu acho que ele rende uma ótima sessão da tarde. Eu acho ele um filme super válido. Ele acrescenta, mesmo que póstumamente, digamos assim, para a história da Viúva e para introduzir a Helena como a nova Viúva Negra que vai aparecer ali em diversos outros trabalhos. Eu acho que ele é um bom filme, ele vale a pena você assistir, como o Tuca falou, como uma sessão da tarde. Mas sendo sincero, também se não assistir não vai perder muita coisa. E a próxima produção que falaremos é Loki. E olha, ele conseguiu me entregar muito, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Após Ultimato, a gente ficou ali na dúvida de como o Deus da Trapaça seria trabalhado nessa nova era, já que naquela época que ele escapou ali, ele ainda era um vilão e ele ainda não tinha vivido todo o arco de redenção dele. E logo a série dele veio com um cala-boca bem lindo chamado TVA. E ali foi dado início à saga do multiverso.
mostrando as inúmeras realidades paralelas e as suas variantes. Loki, o que dizer de Loki? O que eu posso dizer de Loki é que eu dormi. Eu dormi em vários episódios, meio de episódios do Loki. Isso é verdade. Tuca pode confirmar. Mas não é que eu não tenha gostado, gente. Eu tava cansado. A vida do adulto cansa. Só fun fact. Quando nós fomos reassistir a primeira temporada de novo, quando tava ali perto de estrear a segunda, adivinhem? Eu dormi de novo. No mesmo momento do mesmo episódio. Talvez isso diga alguma coisa. Quando foi anunciado Loki, ali junto de WandaVision, que foram as primeiras séries do Disney Plus lançadas dentro do MCU, foi algo que a gente ficou muito animado. Eu fiquei muito animado. Eu tava muito hypado pro que ia acontecer e eu tava muito afim de ver o desdobramento do Loki crescendo como um anti-herói, né? Como a gente sabe que ele acontece eventualmente nas HQs, e ele tem muitas camadas por si só, pelo tipo de personagem, o tipo de deus que ele é. E a gente vê essa redenção, o humor que o Loki tem ali numa série só pra ele, cheia de espaço. Eu tava muito hypado. E eu fiquei muito satisfeito com o que foi entregue pelo Disney Plus, pela Marvel. Eu acho que foi uma série excelentíssima. Ela tá ali no meu top 3 de séries do MCU, precisamente em segundo lugar, tá? E ela foi muito bacana, os personagens foram muito carismáticos, tanto da primeira como da segunda temporada. Você deve assistir essa série, independente de Marvel, de não Marvel, porque ela é uma boa série, ela é bem construída, ela tem boas atuações, o roteiro é coeso e traz uma história muito interessante. Então, definitivamente, vale o seu tempo. E sim, a gente teve personagens muito bons aqui na série Loki, principalmente na primeira temporada, teve muito fanservice, teve muito Loki, e quando eu falo teve muito Loki, tiveram várias variantes do Loki. Foi onde foi finalmente apresentado o vilão mor dessa nova saga do multiverso, que é o Kang, ou pelo menos era o Kang. O futuro é incerto e somente os deuses sabem. Duvido que o Thor saiba. Os deuses do tempo. De qualquer forma, foi muito bom, principalmente a introdução da variante feminina do Loki, a Sylvie. Toda a história de como ela se refugiava ali nas linhas do tempo que estavam se findando, nos apocalipses das linhas do tempo. Eu acho que também trouxe muitos personagens novos que são carismáticos, como Mobius. Mobius ou Morbius? Morbius. Como Morbius. Eu sou o mestre da imitação, meu amor. E no fim eu acho que ela é uma série fantástica. Ela conseguiu me entregar muito mistério na primeira temporada. Ela conseguiu me entregar um drama, uma emoção ali na segunda temporada, principalmente no final da segunda temporada, que estava faltando já há algum tempo dentro da Marvel. A gente estava vindo de produções muito sem alma e ela me entregou alma ali naquele momento. E é muito divertido até ver o Loki tendo uma outra chance de redenção pro personagem dele, ainda muito maior do que a redenção que ele teve da primeira vez. E eu acho que é uma série que realmente vale a pena ser assistida, mesmo que você não acompanhe ou acompanhe mais todas as produções do MCU, porque você já tá cansado ou qualquer que seja o motivo. Ela é uma série que ela é muito bem feita e se você conhece um pouco desses personagens, você consegue assistir essa série sem prejuízo de não entender alguma coisa e desfrutar dela. A próxima série que a gente vai falar é What If? E se, meu? Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa série, tá? Eu gosto muito como ela explora o multiverso, como ela traz uma roupagem nova para os personagens que já são conhecidos, mas eu sinto que muitas vezes ela cai num lugar de mesmice, já que nada daquilo impacta o MCU de fato. Alguns episódios são bons, na minha opinião, outros nem tanto. Por exemplo, apesar de eu gostar muito da Peggy, eu achei que o episódio em que ela se torna a Capitã Bretanha é um pouco cansativo porque ele é um pouco repetitivo ali nos eventos. Eu sei que a partir de um certo momento muda, mas eu acho que ele poderia ter tomado menos tempo explorando os mesmos eventos e mostrado mais dos outros eventos que são diferentes.
E depois, quando os outros personagens aparecem, quando ela aparece de novo em outros episódios, eu já acho mais interessante. Só que aqui a gente tem episódios que eles são muito do mesmo que a gente já tinha assistido, principalmente na primeira temporada. Eu acho que isso daqui deveria ser um videocast, tá? Pra vocês poderem ver a minha cara de discordância enquanto o Tuca falava. Não vai ter vídeo. Eu entendo os pontos que o Tuca traz aqui, mas eu discordo. E acho que a gente vai discordar mais ainda no futuro, é embasado, porque ele trouxe, né, que não muda nada ali no MCU, mas eventualmente vai mudar. O Arif, talvez ele vai se integrar mais no MCU, talvez a gente já veja alguma coisa disso ali dentro de Deadpool, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho sim que ele acrescenta no MCU, acho que ele traz novas possibilidades, eu acho super interessante as possibilidades. Embora uma vez ou outra eu discorde, não goste muito da estética da animação, sim. Mas o conteúdo das histórias eu gosto bastante. Eu acho que traz. E principalmente da primeira temporada de What If, que a gente vai sendo apresentado ali a contextos que um episódio não necessariamente se liga com o outro, né? É bem episódico mesmo, mas conforme a série vai indo, vai tendo contexto de amarração, tudo. Eu acho que foi super bacana a gente acompanhar dessa forma, que sai um pouco ali da mesmice, né? A gente se questionando primeiro, vai ser procedural? Como assim? Cada episódio é uma coisa diferente, mas não, tem uma amarração. Eu achei super interessante, gostei de ver ali o Doutor Estranho no mau momento dele, numa personalidade ali extremamente afundado em remorso, em desejo, vingança, enfim, possessão. E tudo isso traz os desdobramentos de What If, e eu gostei bastante da série. Durante todo o processo, eu achei que eu não tava gostando, mas no final das contas eu gostei sim. Então eu gosto de What If, eu acho que ele trouxe, assim, um refresco pro MCU, e eu acho também que ao mesmo tempo ele foi um acalento e foi um fanservice para os fãs de quadrinho, né? Porque ele traz bastante coisas ali que aconteceram em What If dos quadrinhos. Então, ao mesmo tempo que ele traz ali coisas não muito dentro do MCU atual, ele nos traz possibilidades, e eu acho que é justamente isso que ele se propõe, né? E sim. Mas assim, tem aquela coisa também de gostar do que tá acontecendo no retrospecto. Sim. E ao invés de gostar do que tá acontecendo no momento que você tá assistindo. É aquela mesma coisa que a gente conversou quando a gente fez o episódio sobre os filmes do Oscar, sobre zona de interesse. A gente curtiu mais a ideia do filme, lembrando e rememorando as coisas que ele te traz, o que ele te remete, pensando sobre os pontos positivos e negativos dele, do que de fato enquanto a gente assistiu o filme. O prazer de sentar e assistir, ele acaba se perdendo um pouco, mas se ganha no retrospecto. Sim. Mas, ao mesmo tempo que eu gostei do Doutor Estranho que aparece na primeira temporada de What If, de ver aquele momento sombrio dele, eu achei cansativo tanto de vezes que ele salvou a Christine naquele episódio. Eu acho que eles exacerbaram o tanto de vezes diferentes que ele tentou salvá-la. Ok, tudo bem, isso mostra pra gente que ele tentou e tentou e tentou e tentou, mas também é um pouco cansativo pra só no final daquele episódio ele entender que ele causou ali um distúrbio na realidade dele e agora a realidade dele tá se extinguindo. E pra depois ser trabalhado a história dele em outro episódio. Então, se esses episódios tivessem sido lançados juntos, talvez eu tivesse gostado mais. Mas como a gente ainda teve que esperar mais uma semana para isso acontecer, eu achei um pouco cansativo. E, meu caro público, acho que aqui cabe um disclaimer, pelo menos na minha parte, tá? Acho que esse ponto que o Tuca trouxe, que é muito importante, do lembrar em retrospecto da coisa. Pra gente fazer esse episódio aqui, eu não reassisti nenhuma dessas coisas, tá? E tudo que eu tô trazendo aqui é construído realmente da minha memória. Então ele não vai pegar, por exemplo, as minúcias e os detalhes ali do que aconteceu de fato. Eu estou me debruçando sobre as minhas memórias, sobre cada um desses filmes e séries e trazendo aqui pra dentro desse contexto. Mas, na minha memória, de forma posterior, eu achei o Arif bem legal, tá? Eu também não reassisti o Arif. As outras coisas do MCU a gente já reassistiu mais de uma, ou talvez até mais de duas, ou talvez até mais de 5 vezes. Tem isso. Mas o Arif é uma coisa que a gente não reassistiu. Mas mesmo assim eu ainda consigo lembrar das coisas que eu não gostei. E outra coisa que eu vou citar aqui é aquele episódio ridiculamente chato do Thor. Filho único, Sim. mimado, Sim. spoil brat, Sim. que fica fazendo uhul, festas e álcool. Party! Então, assim, tem episódios que eu realmente achei que não me interessaram ou que eu achei ruim dentro de What If,
que eu achei desnecessários, tipo, esse episódio do Thor, ele não agregou em nada pra temporada, nem pra uma história geral, diferente do episódio dos zumbis, por exemplo, que é um episódio que não agrega em nada ali a história, mas que é um episódio divertido e legal de ser assistido. O episódio do Thor. Gente, assim, ó, convenhamos, pega na minha mão, respira. Se você discordar, paciência. Mas poucas das coisas do Thor são boas, tá? Eu consigo citar aqui, talvez no dedo da mão. Thor, Ragnarok, é bom. E acabou. E a entrada de Thor em Wakanda, quando ele chega com o Groot e o Rocket. Enfim, não tem muitas coisas boas de Thor. E não surpreso, o Arif também não foi bacana, porque ele é chato pra cacete, é um personagem muito chato. E já os outros episódios ali no final da temporada, onde tudo começa a se amarrar, todos aqueles heróis que eles apresentaram, eu gosto bastante. E a mesma coisa também acontece pra mim na segunda temporada. Eu sinto que os primeiros 4 episódios não são tão bons, são um pouco dispensáveis, mas dos 5 em diante eles se tornam fenomenais. Especialmente o episódio fantástico onde é apresentada a personagem Kahori e como tudo se une no final da temporada. Eu gostei muito da segunda temporada de What If. Eu sei que o Tuca não gostou muito do primeiro episódio ali da Nebula, mas foi um episódio que eu gostei bastante. Mas no geral, a segunda temporada eu achei que ela entregou. Eu achei que foi muito interessante. Gostei muito da apresentação da nova heroína nativa americana. Enfim, eu espero que a gente tenha a oportunidade de vê-la mais vezes dentro do MCU. Então é isso. O Arif, pra mim, ele tem altos e baixos. Tem episódios que são interessantes, outros não muito, mas que ainda assim valem a pena ser assistidos se você gosta do universo, se você quer ver os personagens em uma outra roupagem, em coisas diferentes. Então, muitas das vezes, os próprios atores foram lá e dublaram os personagens na animação, outras vezes não, como é o caso da Viúva Negra, que é uma outra dubladora, assim como Tony Stark. Então, também tem isso. Cara, o What If vale a pena ser assistido, por tudo que eu já trouxe aqui. Então, invista seu tempo, é bacana, você não precisa assistir trocentas outras coisas, então é um ponto muito positivo de What If. Só senta, aperta o play e aproveita. Você pode assistir no horário de almoço. Então, lembra quando você chegava do colégio e ia assistir, sei lá, X-Men Evolution? Faz seu horário de almoço e vai assistir o What If. Vai valer a pena. E a próxima série que a gente vai falar é uma das minhas favoritas dentro de todo o MCU, se não a minha favorita. Ela é a série suprema até este exato momento. E o nome dessa série é WandaVision. É a minha minissérie favorita de todo o MCU. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti e ela continua muito boa. E a cada vez que eu reassisto eu percebo novas camadas, novas referências. E eu amei o hype que teve quando essa série lançou, como todo mundo ficava na internet teorizando ao final de cada episódio, comparando com os quadrinhos e falando teorias que acontecia de tal forma em Dinastia M, e que era o Mephisto, e que não era o Mephisto, e que era a Agatha, e que não era a Agatha. O coelho era o Mephisto, gente, amei essa teoria. Enfim, tiveram muitas teorias, o hype tava grandíssimo. Essa foi a primeira produção lançada depois de Vingadores Ultimato. Então os fãs todos estavam, meu Deus, o que vai acontecer? E é a primeira vez também que a gente via a Wanda num projeto solo dela, sem outros milhões de personagens juntos. Apesar de que aqui ela tem outros personagens juntos, mas enfim. E esse momento foi todo voltado pra ela e eu amei como tudo aconteceu. É a melhor série que o MCU fez até hoje. Pode concordar ou não, mas que conta é a minha opinião, tá? Então se eu falei é verdade. É verdade. Viu? É verdade. Como o Tuca trouxe, o hype foi muito delicioso de WandaVision. Como eu me diverti, como eu esperava por cada episódio, como eu mergulhei nesse mundo. Cara, foi muito bom. Sinto falta, faz tempo que eu não sinto esse mesmo hype. Gostaria de voltá-lo a sentir. A gente tá sentindo um pouquinho agora em X-Men 97. Não tanto pra mim, porque eu não sou muito fã de X-Men 92. Mas tô curtindo de 97.
Talvez eu esteja mais hypado pra Deadpool 3 do que pra X-Men 97. Mas enfim, que deleite, que deslumbre, que gostoso que foi assistir WandaVision. WandaVision trazendo toda aquela temática de a cada episódio sendo retratado uma década ali de sitcom. Gente, aquilo merecia tantos prêmios, tantos prêmios. Sim, Pega minha alma, Mephisto, você sabe? Maravilhoso. sim, sim. E eu amo aqui a ousadia em fazer essa série, sabe? Eu sinto que depois as produções da Marvel foram perdendo a ousadia. Aqui ela foi ousada, ela foi inovadora, ela trouxe uma ambientação e uma criatividade para fazer homenagem a diversas eras da televisão, a diversas sitcoms diferentes. Tem ali preto e branco, tem episódios mais curtos, igual séries antigas tinham. A gente tem várias referências à Feiticeira, a Ginny ao Gênio, a outras séries de comédia como o Dick Van Dyne Show. E como eles conseguiram explicar a razão para ter tudo isso também foi um momento muito lindo de se assistir, muito dramático para a personagem. Eu sinto que tudo que eles trouxeram nessa série agregou demais na construção dos personagens. A minha parte favorita, acho que de toda a série, são essas recriações das décadas do sitcom. Então, começar ali no início, todo preto e branco, e crescer nos anos 70, Fuller House, né, 3 é demais, até Malcolm in the Middle. Enfim, como ela vai crescendo e como a gente vai se ligando nostalgicamente, cara, foi o máximo. Toda essa parte das sitcoms, pra mim, foi a melhor parte de WandaVision. Não que eu não tenha gostado do restante, tá? Mas essa foi a que eu achei mais criativa, mais gostoso de acompanhar. O episódio onde a gente entende todo esse contexto que o Tuca acabou de falar, que ele traz uma carga de drama, traz um peso, a gente entende ali. Também é um episódio fantástico. Fantástico. Eu gosto tanto que eu não sei nem o que falar, né? Sabe quando você gosta tanto que você sabe nem o que falar? É o caso. É uma série fantástica. Eu falando sobre Residência Rio, não falei metade do que eu gostaria de falar. Mas quando a gente ia falando ali, a gente é apresentado a Photon, a Capitã Rambeau. Gosto. Não é minha coisa preferida da série ali, mas acho interessante. Eu acho que, principalmente pelo fato de não precisar ter uma série, um filme só dela pra apresentar a Origem. A Origem aconteceu ali, junto com a série da WandaVision, que eu já achei o máximo. Então já poupou a gente de talvez um filme ruim. Então achei bom. Apresentou a Agatha. E, gente, que deleite que é a Agatha. A atriz escolhida, assim. Não sei se teria a atriz melhor, talvez até tivesse, mas ela conseguiu entregar. Ela conseguiu ser. A musiquinha do episódio da Agatha, quando ela se revela que é a Agatha e não a Agnes, né? É maravilhoso. Ícone também, ícone. Então, a interpretação, enfim. Depois, quando a gente entende em retrospecto que os diabos estão nos detalhes, a Agatha tá tudo ali, um suprassumo da dramaturgia. E também a gente vê um personagem que eu sempre gostei muito, mas ela nunca tinha aparecia tanto, né? Que é a Darcy. Gosto muito da Darcy, gosto muito do jeito irreverente que ela é, do foda-se que ela liga, enfim. Gostaria até de ver a Darcy aparecendo mais. Tem o carinha do FBI, detetive, não me recordo agora, que aparece ali primeiro em Westview, que ele vai junto com a Rambeau pra investigar. Também é muito legal. Só amores. A luta ali da Agatha com a Feiticeira Escarlate perde um pouquinho ali no CGI, quando elas estão voando, mas de qualquer forma achei bastante interessante. O Catarata ali surgiu e morreu em WandaVision, porque ninguém nunca mais falou dele, mas enfim. E é um ícone de série, né, gente? Exatamente. Se Guerra Infinita, Ultimato foram o ápice dos filmes, essa série foi o ápice das séries. E talvez eu acho que ela nunca seja superada, ou se ela for superada, talvez seja apenas pela série da Agatha que vem aí, não sei, porque essa série também tá prometendo bastante, e mesmo assim eu não sei se vai ser capaz de superar toda a criatividade e a ousadia que eles tiveram nessa série. Eu acho que depois disso tudo nem precisa falar, invista sim seu tempo pra assistir WandaVision, tá? Vai valer muito a pena. Ponto. Assista. Coloca na sua lista. Já colocou? E agora, a próxima produção do MCU é Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Eu não entendi qual foi o hate sobre esse filme, nem porque as pessoas não gostaram. Ele me traz uma nostalgia ali dos anos 90, quando os filmes do Jack Chan estavam super em alta. Ele me entrega bons personagens, boas doses de comédia, lutas muito bem coreografadas, justiça para os 10 Anéis.
e principalmente o apetitoso Simu Liu. Cara, Shang-Chi é tão gostosinho de assistir o filme. Tão gostosinho também o Shang-Chi. Velha safada. Como o Tuca disse, ele é nostálgico, assim, no sentido da luta. Aquela luta no ônibus, que maravilha de luta que foi aquilo. Foi muito bom, muito gostoso. Aquafina no elenco. Adoro a Aquafina. Acho que ela tem um humor super bom. Sei lá, ela fala no ar, eu já tô indo. Adoro a voz dela também. E eu acho que ele traz muitos elementos interessantes. Ele traz um novo personagem, ele traz um novo aspecto ali de dimensão. Também não entendo o hate que a galera lançou nele. Pra mim não faz muito sentido. Ele é um filme pra hétero também, então não tem nem por que eles reclamarem, mas enfim, eles reclamaram. Mas é muito bom. Uma coisa pra mim é só que eles criaram todo um mistério ali acerca dos 10 anéis e até esse momento nada foi respondido, não teve uma continuação, a gente não sabe de onde que saíram os 10 anéis. Sim, concordo, mas não é culpa de Shang-Chi. É culpa da Marvel. Tudo bem, você tem razão, mas é uma coisa que me deixou curioso pro que vem a seguir e o a seguir nunca vem. É isso que eu quis dizer com essa minha fala. Eu amo o filme, eu amo as cenas de luta, eu acho que elas são muito bem feitas, eu acho que o Simu Liu, ele é muito capaz, ele fez basicamente todas as lutas, ele usou pouquíssimos stunts, pouquíssimos dublês. E o filme é muito engraçado, ele consegue equilibrar bem ali as doses de comédia e de luta e de ação. E ele explora ali uma outra dimensão, que foi algo que dimensões começaram a ser exploradas no primeiro filme do Doutor Estranho. E aqui a gente vê uma dimensão que não é muito diferente da nossa. Como assim? Tem humanos. Ah, tá. Tem humanos, eles vivem ali num meio que um feudo, uma dinastia meio que chinesa, então não é tão diferente da nossa. Aí surge aquele questionamento, será que toda dinastia chinesa surgiu quando as pessoas daquela dimensão vieram para a nossa dimensão? Ou as pessoas da nossa dimensão foram parar naquela dimensão, mas de qualquer forma tem ali um certo ponto de semelhança, mas tem toda aquela saga da mitologia chinesa e japonesa até também, asiática de forma geral, com raposas de várias caudas, com bichos que a gente não compreende a sua totalidade. E é muito divertido de ver, é muito divertido a forma como retrataram os dragões ali, a forma como retrataram aquela criatura sombria. Então é um filme muito gostosinho de assistir. Eu não sei porque que as pessoas odiaram tanto esse filme. Mas assim, é aquela coisa. Eu acho que na real o povo gostou. Acho que o povo só tava a fim de criticar ali no início, mas talvez o povo tenha gostado ou não. Mas também não me importa, importa que eu gostei. É que virou moda ser hater, né? Exato, virou moda ser hater de Marvel, ser hater de filmes de herói, enfim. E a próxima produção que infelizmente vamos falar é Falcão e o Soldado Invernal. Próximo. Essa daqui é ruim, hein? Eu não gostei, eu achei ela muito blasé, eu achei ela sem nexo com nada do universo. E eu achei que ela não serviu pra nada, nem mesmo pra ajudar a desenvolver a personalidade e criar aquela construção ali pros personagens que ela apresenta. Eu gosto tanto dessa série que eu rebatizei a série de Cagão e o Soldado Infernal. Ai, gente, que chata. Nossa, chata. Assisti, porque a gente veio de Loki, a gente veio de WandaVision. Cara, eu achei, nossa, vão entregar uma série boa também, né? E não entregaram uma série boa. Mas isso também é muito porque os personagens são sem carisma. O Buck Barnes, que é o Soldado Infernal, cara chato, não gosto dele, não gosto. Não achei que foi bom nos filmes, não achei que foi bom na série. O Falcão, cagão. Também não acho que ele tem muito carisma. O enredo ali todo apresentado, eu achei meio confuso. Acho que foi o primeiro sinal nas séries ali que a Marvel tava fazendo uma produção muito rápida e tava se perdendo. Roteirista ali pareciam ser iniciantes, enfim. Assim, potencial pra ser interessante ela tinha, né? Porque o que ela se propõe a abordar é como que tá a vida de todo mundo depois do blip. Como que as relações socioeconômicas e sociais no mundo inteiro estão pegando todas essas pessoas de volta. Assim como elas sumiram do nada, elas reapareceram do nada, né? Quais são os impactos sociais? Isso sim, é muito interessante de ser abordado na série, mas da forma que ela foi feita, chato. Eu concordo plenamente. Eu acho que o roteiro liga nada a lugar nenhum.
E honestamente, assistir essa série foi um martírio porque ela falhou em explorar qualquer coisa de interessante. Eles trouxeram ali uma organização meio que criminosa que se dizia ativista lutando pelos direitos das pessoas blipadas, mas ela falhou em explorar mais esses vilões, em ter mais motivações e tudo ficou chato. A única coisa boa pra mim é que trouxeram ali de volta a Sharon Carter e o Barão Zemo e apresentaram a Valentina Allegra, que é vivida pela icônica Julia Louis-Dreyfus, mas esses 3 personagens ali foi a única coisa que eu gostei na série toda, e eles aparecem se somados por, sei lá, 5 minutos em todos os episódios que existem da série. Se você qualquer dia pensar, vou assistir Falcão e Soldado Invernal, dispense. Vai assistir X-Men 97. Vai assistir Dora Aventureira, que vai ser um investimento melhor do seu tempo. Enfim, essa série só serviu pra mostrar o Sam se tornando o Capitão América, só que ele já tinha se tornado isso lá no final de Ultimato, não precisava, desnecessária. Tchau. Eternos. Eu gosto de Eternos, eu gosto da história contada no filme, eu gosto dos personagens, mas eu acho ele um pouquinho mal trabalhado. Ele é um dos filmes mais longos da Marvel e você sente ali os minutos se passarem em diversos momentos, você olha pro relógio, o filme ainda tá se desenvolvendo e não tá nem perto de acabar. E eu acho que isso acontece porque ele não soube dosar muito bem entre os momentos mais parados e os momentos de ação. Sim, concordo, mas eu gosto de Eternos. Ele é um bom filme, como o Tuca disse. Ele é interessante, os personagens são talvez um pouquinho parado aqui, acolá, mas no geral ele é um filme muito legal. Mas parece que ele foi um delírio coletivo, gente. Parece que ele nunca aconteceu dentro do MCU. Pouquíssimas menções, aparece uma noticiazinha ali no rodapé de um jornal na televisão, parece uma noticiazinha. Parece que ele aconteceu no universo que não existe, não no MCU. Enfim, é um filme que apresenta coisas bem interessantes, não sei o que aconteceu com a Marvel. Gostaria de ter visto mais do Eternos nos próximos lançamentos, alguma coisa. Espero que eles deem um jeito nisso. Mas o filme em si, se você tiver com tempo, porque é longo, acho que vale assistir sim, tá? Ele tem esses problemas mesmo, mas assim, ele é sem dúvidas um dos filmes com a melhor direção de arte e fotografia da Marvel. Isso a gente não pode negar. Ele tem cenas lindíssimas, muito bem fotografadas, enquadramentos muito bons. Ele é um bom filme, ele tem um tom contemplativo, às vezes acaba se tornando contemplativo demais e é aquele momento que a gente vira e olha pro relógio. E também tem um outro ponto positivo para pessoas como a gente, que ele foi a primeira produção da Marvel apresentar uma família gay e ele fez isso de uma forma muito boa e muito acertada. Mas como o Breja falou, eu sinto que ele é um evento isolado dentro do MCU. E aqui, nesse filme, a gente começa com esses problemas que a gente não consegue enxergar como que as coisas estão se encaixando depois de Ultimato. Porque os filmes, eles são muito isolados um do outro. Eles não têm menções a eventos que acontecem. Tipo, surgiu um celestial gigante no meio do oceano e não é possível que a ISS e a caralhada de satélites que tem em volta da Terra não tenham visto aquele bicho ali, sabe? Então as coisas estão ficando muito isoladas às séries e aos filmes e tá faltando uma conexão maior. Revoltante. Mas no geral ele é um bom filme. Eu acho que se você tiver com tempo, como o Breja falou, ele merece sim ser assistido. Ele é um filme bonito de ser assistido. Eu gosto da forma que ele brinca ali com os personagens, a forma como todos eles foram interpretados por diversas mitologias como deuses, por causa da ajuda que eles deram aos humanos mais primitivos. A gente tem ali o Hermes, a gente tem o Hades, a gente tem Hera. A gente tem várias releituras ali de deuses, eu achei isso daí muito legal de assistir. Eu gostei como eles retrataram diferentes momentos históricos ao longo do filme. Então, se você tiver com um tempinho, pode assistir. Ele é um bom filme, ele só não tá muito conectado com o resto do MCU inteiro. E agora vamos falar de outro filme icônico. Todo mundo adora falar mal de que a Marvel tá ruim, a Marvel não sei o que, a Marvel não sei o que. Mas teve esse filme aqui chamado... uma coisinha assim de nada, sabe? Que é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Esse
entregou fanservice. Esse daqui, pra mim, é um primor. Todo mundo enche a boca pra falar mal dos filmes de herói, porque os filmes de herói tem que acabar. E aí vem um filme desse e todo mundo fica... Ai, meu Deus, eu quero assistir de novo, meu Deus. Esse filme, ele é uma história coming of age do Miranha. Ele é um dia de sol no meio do inverno, ele tem ação, ele tem drama, ele tem nostalgia, ele tem fanservice. E tudo isso na medida certa. E consegue ser, eu ouso dizer aqui... o melhor filme do Cabeça de Teia de todos os tempos. De fato, ele foi um filme muito legal. Curti muito assistir no cinema. Além de tudo isso que o Tuca trouxe, dos fanservices, o filme é legal e tudo mais, eu acho que ele trouxe uma boa dose de complexidade e profundidade pro personagem do Homem-Aranha. Acho que ele traz a profundidade, ele coloca o Homem-Aranha ali num lugar que ou você amadurece, faz ele lidar com mais uma perda além do Homem de Ferro. Vai ter spoiler, tá? A tia dele morreu. É isso. Já faz tempo, já era pra você ter assistido. Não teve bem nesse universo, então teve que morrer a May. May morreu. Enfim, eu acho que tudo isso traz uma camada de complexidade, assim, muito interessante pro Homem-Aranha. O final dele, de certa forma, é tocante, ali com a MJ dele, com o Ned. E é de cortar o coração. Dá uma cortadinha. Acho que parte legal também desse filme é ali a interação com o Doutor Estranho. Ele procurar o Doutor Estranho ali pra ajudá-lo, enfim, tentar resolver a vida, que no final acaba cagando tudo, né? E como isso conversa com outro lançamento dentro dessa cronologia, quando a gente vai assistir o próximo filme que a gente vai falar aqui, a gente sai de Eternos, que não ligou coisa com nada dentro do MCU, daí a gente vai pra Homem-Aranha, e daí o Homem-Aranha ele já começa a ligar um pouquinho melhor os pontos. Foi um grande filme, gostei de ver como se deu ali as coisas, porque a gente já sabia, já tinha rolado spoiler que, vai aparecer um Electro, vai aparecer o Dr. Octavio. Como isso se deu, como que eles resolveram o problema, como que isso se tornou um problema, enfim, achei super interessante. E sem dúvida, o momento que aparecem os outros dois Homem-Aranhas, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, também um momento muito gostoso, muito nostálgico de ver e faz sentido ali pra trama, eles têm uma química, uma interação que é bem legal. Então, é um filmão. Eu não consigo encontrar muitos defeitos pra esse filme. CGI, o povo fala do CGI, apesar de eu discordar. Mas o maior defeito pra mim é que ele durou pouco. Eu poderia ter assistido 6 horas de filme, uma versão estendida à lá Senhor dos Anéis que ninguém precisava. Aqui a gente assistiria de boa, porque ele é um filme muito gostoso de assistir. Você senta ali e você não percebe o tempo passar, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. A interação do Miranha, do Tom Holland, com os vilões dos outros Miranhas é muito boa. A interação dele com os outros dois Miranhas também é muito boa. Tem referências o tempo todo a todos os filmes de todos eles, inclusive aquele momento lindíssimo do Andrew Garfield salvando a MJ do Tom Holland. É muito bem feito, é muito bem trabalhado. Tem aquele easter egg maravilhoso da avó do Ned, que no universo do Tobey Maguire era quem cantava a musiquinha lá com o violino. São muitas referências, muito easter eggs, muito fanservice, e eu acho que esse filme merece sim ser assistido. Invista seu tempo, vai valer a pena. E seguindo para a parte 2 desse filme, é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu gosto de chamar esse filme de Wanda no Multiverso da Loucura. Eu acho que o título faria muito mais sentido. Eu acho, inclusive, que os fãs se surpreenderiam mais se o título fosse esse. Porque você vai lá, Wanda no Universo da Loucura, e você chega lá e a vilã é a Wanda, e você não estava esperando isso. Eu acho que seria muito mais interessante. Eu adoro esse filme, eu acho que ele complementa muito bem a série WandaVision. Eu acho que trazer a Feiticeira Escarlate aqui como uma vilã foi um acerto, porque Elizabeth Olsen fez ela brilhar nesse filme de uma forma que ela tinha começado a brilhar na série WandaVision, mas que ela aqui se aprimorou tanto. E o ar de vilã que ela traz é tão bom, tão divertido de se assistir, tão gostoso de se assistir. E por isso esse filme é dela. Eu gosto da história, eu gosto do uso da magia, da exploração dos multiversos e do fanservice que, assim como no filme do Miranha, aqui me entregaram muito fanservice. E acho que a gente não pode esquecer também de uma pessoa-chave nesse filme. Ah, pegou? América Chaves. Eu quase cuspi o chá no microfone.
Mas enfim, a América também desempenha um papel super importante ali na trama do filme. E eu achei uma personagem bem interessante, eu gostei muito. Não vou arriscar falar o nome dela. Mas gostei muito, ela é muito carismática. Gostei, enfim, gostei da personagem. É claro que a gente tem aquele momento cômico do final, de quando ela aprende a usar o poder dela. É só você acreditar. Enfim. Amiga, se tudo que bastasse acreditar, eu não tava desempregado. Foi meio ruim, mas tudo bem, não tem problema. E tudo isso que o Tuca disse eu concordo muito. Não é um filme Doutor Estranho, é um filme da Wanda. A Wanda como vilã é um deleite, a Wanda como feiticeira escarlate. A Wanda como Carrie, a estranha. Você tocou num ponto agora, que é estranho, que entra lá naquela outra dimensão, a dimensão do fanservice, que tem o Professor Xavier, que tem o Senhor Fantástico, interpretado pelo John Krasinski, tem uma Capitã Marvel, que é a Rambeau. Esse ponto eu acho que talvez seja pra gente tocar aqui. Muita gente reclamou desse filme, muita gente não ficou satisfeito com o que foi entregue desse filme. Mas a culpa disso é inteiramente dessas pessoas. Eu não acho que a culpa é da Marvel. Começaram a acreditar nas teorias criadas como se fossem realidades, como se fossem leaks reais que ia acontecer no filme. Homem de Ferro superior, Homem de Ferro não sei o quê, Tom Cruise vai ser o Homem de Ferro. E muitas coisas do que eles queriam não foi entregue, e o que foi entregue não foi como eles queriam. Estavam com as expectativas altas por terem acreditado em boatos, e aí eles foram reclamar do filme. Eu não acho que o filme entregou fanservice de uma forma ruim, eu acho que ele fez de uma forma muito boa, eu acho que o filme ele é muito bom, ele é interessante também, ele traz um outro Doutor Estranho, ele traz outras realidades, ele faz a gente mergulhar no multiverso da loucura ali, de uma forma muito bem feita. Eu acho que o que estragou esse filme não foi o filme, foram os fãs que estragaram esse filme, e eles reclamam porque um bando de nerd mimado, que escolheram acreditar em teoria da conspiração. Eu discordo de todo o hate que esse filme recebeu, e aqui eu vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir, mas parem de ficar no YouTube assistindo vídeo de vazamento sobre os filmes da Marvel ou sobre qualquer outro tipo de filme. Vocês perdem toda a experiência de assistir um filme. Qual é a experiência de você assistir um filme? É você sentar lá, ficar imerso naquela produção e descobrir, junto com todo mundo que tá do seu lado, o que tá acontecendo na história. Você vai pra internet ficar assistindo um monte de vídeos sobre vazamento de roteiro, sobre pessoas que podem estar, sobre nos quadrinhos acontecem isso, acontecem aquilo. Parem de fazer esse tipo de coisa. Assistam um trailer, esqueçam do trailer, 3 meses depois vão pro cinema e assistam o filme. Sabe? Vocês ficam acreditando nessas coisas, aí quando chega na hora não entrega nada daquelas coisas, porque muitas das coisas que vazam são falsas justamente pro pessoal não conseguir saber o que vai acontecer no filme, e chega lá todo mundo fica putinho da vida porque não aconteceu o que foi prometido. Meu cu. Mas deixa eu perguntar, você tá brava? Tô. Gato, ele dita a regra. Mas eu vou contar uma coisa aqui no off pra vocês. Às vezes ele me pede pra pôr no YouTube vídeo de teoria da conspiração, só pra ficar xingando o vídeo. E fico xingando o vídeo inteiro mesmo. E assim, eu não tô desmerecendo o trabalho dessas pessoas no YouTube. Eu sei que elas estão trabalhando assim como eu tô trabalhando aqui nesse podcast. E é o tipo da coisa. Tudo bem, eles querem fazer isso, tem quem assista, tem quem assista. Mas as pessoas precisam entender que existe a realidade, existe o filme que foi feito, atuado, produzido, dirigido, escrito e teve toda uma produção, e teve aquela pessoa que foi lá falar bosta na internet como se fosse a verdade suprema do universo, e não é. Se a gente tivesse uma verdade suprema do universo, a gente não teria diversas religiões, a gente não teria extrema direita, a gente não teria extrema esquerda, a gente não teria o centrão, a gente não teria nada disso. Então assim, lacrei, mas tudo bem, você quer fazer o seu trabalho na internet? Você quer colocar suas opiniões? Faz isso, cara. Eu tô fazendo as minhas opiniões aqui, eu tô falando do que eu gosto, do que eu não gosto, e a minha opinião, eu tô deixando isso aqui bem claro, mas a minha opinião não é uma verdade suprema. Ela não vai se aplicar a todo mundo. E principalmente, eu não tô induzindo as pessoas a acreditarem que a minha opinião é a única válida existente. Resumão, galera. Assiste, vale a pena, tá? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Wanda Maximoff no Multiverso da Loucura. América Chaves no Multiverso da Loucura. Vale a pena, tá?
Ele tem sim alguns defeitos, mas no geral ele tem uma experiência agradável. Como defeito, eu tenho 2 aqui pra citar. Um que é a luta musical dos Doutor Estranhos. E a outra foi a resolução fácil ali no poder da América Chaves, que eu acho que foi fraca. Eu acho que poderiam trabalhar melhor esse roteiro ali nesse ponto. Eles tiveram ali uma saída que foi mais fácil pra encerrar o filme. E eu deixo aqui, gente. Wanda morreu ou não morreu? Eu acho que não morreu. Se não tem corpo, não tem morte. O Tuca acha que ela morreu. Eu acho que ela morreu até que me provem o contrário. Mas voltando, ele não é um filme ruim, péssimo e grotesco como foi veiculado em tantos canais de hates do YouTube, em tantas notícias, em tantos portais. Ele é um filme muito gostoso de se assistir, ele tem diversão, ele tem comédia, ele tem referências, inclusive, como eu citei aqui, referências ao terror, porque ele foi dirigido por um diretor de terror, que é o Sam Raimi, e eu acho que ele conseguiu pegar muito bem ali elementos para inserir no filme, para inserir na Marvel, e, inclusive, por mim, poderia ter mais. Isso. Já me acalmei aqui, tomei meu chazinho, agora vamos falar sobre Gavião Arqueiro. Que é um personagem que eu não gosto muito. Gavião Arqueiro foi a primeira aposta da Marvel numa série temática de Natal. E eu detesto coisas temáticas de Natal. Eu sou o próprio Grinch. Mas essa daqui conseguiu ali criar um sentimento caloroso em mim, eu não vou negar. Mesmo eu não gostando do Jeremy Renner e por causa de eu não gostar dele, eu não gosto do Gavião Arqueiro. Mas a Hailee Steinfeld como Kate Bishop conseguiu me ganhar. Ela tem um carisma contagiante e eu acho que a dinâmica dela dentro da série foi muito bem trabalhada. Acho mega Gavião Arqueiro, assim, ele nunca foi muito explorado dentro do MCU. Quando foi anunciada uma série dele, eu falei, pra quê? O velho já tá se aposentando. Ele teve ali um arco um pouco mais interessante em Ultimato, né? Mas eu tava bem neutro, assim, não tinha muitas expectativas pra Gavião Arqueiro. Não tenho muito pra opinar. Tá, então eu vou elogiar a Florence Pugh de novo. Ela é tão talentosa e tão carismática que ela faz conseguir qualquer dinâmica funcionar. E aqui, junto com o carisma dela e o carisma da Hailee Steinfeld, a gente tem ali uma dinâmica entre as duas que eu tô doido pra ver uma continuação num filme que elas tenham mais interação. Eu acho que funcionou muito bem. E é uma série que eu não dava nada, assim como Breja, e ela acabou me entregando alguma coisa. Não sei dizer ao certo se foi uma coisa tão boa assim, vai. Porque da primeira vez que a gente assistiu, a gente não curtiu muito, mas também aquele negócio episódico, uma vez por semana. E a gente assistiu recentemente e a gente acabou curtindo mais a série do que da primeira vez que a gente assistiu. Sim, eu acho que é aquela categoria de séries, assim, pra você assistir. Tá na hora do almoço, assim, antes de dormir, um episódiozinho. Uma série tranquilinha, ela não é ruim, definitivamente ela não é ruim. Ela só não é extremamente excitante, como geralmente Marvel é. Mas eu acho que ela faz bem o papel dela ali. A gente sabe que a Disney tava... O planejamento inicial da Disney com as séries do Disney Plus do MCU era criar diferentes tipos de séries, assim, né? Então, veio com WandaVision, que é um tipo, veio com Loki, que é outro, veio com Falcão, que é outro, e veio com Gavião Arqueiro, que é um outro tipo de série. Assim como depois ela vem com She-Hulk, enfim. Então, ela tava se testando ali. Eu acho que essa é uma série básica, interessante, dá pra você investir seu tempo. Não vai ser um tempo perdido se você assistir. Mas ela só não é grandiosa. Eu acho que tá tudo bem as coisas não serem grandiosas sempre na Marvel, tá? Exatamente. E eu também gostei aqui de como a Vera Farmiga interpreta uma vilã. Eu gostei de ver o Rei do Crime de volta, mesmo que seja em só um episódio. Sim. E a gente também foi apresentado aqui a Echo, uma personagem muito interessante que depois veio ganhar a sua própria série que eu já comentei lá no episódio 2 desse podcast. Toca comentou do Rei do Crime aqui. Eu acho que é válido eu dizer a minha excitação com isso. Porque, fazendo um parêntese aqui do assunto que a gente tá, tem todas as séries da Marvel que foram lançadas pela Netflix, que é o Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, The Punisher e os Defensores. E foi um arco, foi um núcleo, assim, que foram umas séries muito boas. E ver a Marvel reaproveitar o Rei do Crime que deriva dessas séries foi um prelúdio muito bacana, muito legal.
E me deixou hypadinho, pô, cara, será que vai se tornar de fato canônico? Eles vão reaproveitar esses personagens, reaproveitar esses atores dentro das próximas fases do MCU? Então fiquei muito feliz de ver o Rei do Crime aparecendo ali. Sim, eles são canônicos, inclusive quando você entra lá na cronologia completa do MCU, as séries estão lá, cada uma em seu momento. Só que a gente não vê esses personagens há anos. Então, vê-los de novo foi uma brisa fresca. Enfim, falando de Echo, eu também gostei de conhecer a personagem aqui dentro de Gavião Arqueiro. A gente não tinha muitas informações do que aconteceria e depois o anúncio de que ela ia ter a série dela pareceu ser uma coisa interessante. Mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco. E a próxima série é Cavaleiro da Lua. Eu tinha altas expectativas para essa série, eu não vou mentir, porque o Oscar Isaac é um excelente ator e apresentar um personagem menos conhecido poderia trazer muita coisa boa, mas eu acho que o roteiro falhou em trazer algo mais interessante e coeso. É um personagem que eu não conhecia muito sobre ele, inclusive eu fiz pesquisas antes de lançar pra saber quem é, o que come, de onde veio. E assisti a série toda esperando, vem aí, hein, esse episódio vem, nessa semana vem, e nunca veio aí. E exemplo de Eternos é outra que parece um delírio coletivo. Ela não influenciou em nada dentro do MCU, ela existindo ou não ali não fez diferença nenhuma. Os CGIs deixam um pouquinho ali a desejar. É uma série interessante, ela é legal ali. Gosto do ator, mas faltou. A primeira vez que nós assistimos, eu gostei muito pouco da série. Ou talvez as minhas expectativas acabaram ficando um pouco altas e ali no decorrer da coisa não rolou. Assistindo a segunda vez, que a gente assistiu os episódios corridos, um atrás do outro, a experiência já foi um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, é uma série que não me pegou muito. Eu concordo, tem episódios que são bem desenvolvidos, tem outros que não, tem uns que são mornos, quase chegando ali no frio. E o que salva mesmo a série de ser um completo desastre é a habilidade do Oscar de interpretar muito bem esses personagens tão diferentes e que habitam o mesmo corpo. Eu acho que essa série não é uma das melhores da Marvel e, de novo, volta aquele negócio dela ser muito isolada entre si. Eles rebobinaram o céu, as estrelas, e não foi mencionado em canto nenhum. Então, assim, esse é um problema que a gente tem muito nessa fase pós-Ultimato. As coisas estão acontecendo muito isoladas, mas eu não sei dizer se isso é uma coisa intencional da Marvel, se é porque as produções atrasaram e elas saíram fora da ordem que elas tinham que sair, não sei dizer. Eu sei que ela é uma série ok, ela é assistível, ela não é tão ruim quanto o Falcão e o Soldado Invernal, mas também é outra produção isolada e que, assim, assista se quiser. Não vou ser responsável aqui por dizer, vá assistir. Não vou dizer. Se quiser assiste, assiste. Mas não me culpa depois se você achar que foi uma perda de tempo. E sempre existe a possibilidade. Começou a assistir e não gostou, abandona, gente. Ninguém tem esse compromisso em pleno 2024 de é porque eu comecei a assistir, eu tenho que assistir até o fim. Não precisa. A gente já abandonou muito filme, muita série que parecia promissora e no final não foi. E o próximo da nossa lista é Wakanda para Sempre. Esse filme é controverso. Há quem goste, há quem não goste, mas a grande verdade é que ninguém estava preparado para o que aconteceu com Chadwick. Ninguém. E isso afetou muito a produção do filme. O roteiro precisou ser reescrito quase que do zero, o filme acabou sofrendo muito por causa disso, por não quererem escalar um novo ator para viver o T'Challa e deixar essa homenagem ao Chadwick, que ele é insubstituível. E eu acho isso uma coisa bonita de se fazer, só que ao mesmo tempo a produção ela ficou meio perdida ali. Eu acho que a Letitia Wright fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha em mãos, mas acabou não sendo suficiente em comparação ali com o que ela tinha de roteiro e principalmente em comparação com os outros talentos que ela contracena. Sim. Wakanda
pra Sempre, ele é um filme tributo, praticamente, né? Um filme de homenagem pro Chadwick. E foi uma perda muito grande pros familiares, para os fãs, enfim, uma perda muito grande pra Marvel, porque o Pantera Negra havia se consolidado ali dentro do hall dos grandes heróis da Marvel, e a gente acabou perdendo e fizeram ali o que podia, com o que tinha, e dentro das escolhas que fizeram, né? Mas ele não é um filme que eu desgosto, eu gosto de Pantera Negra Wakanda pra Sempre, mas acho que eu fico muito consternado com quão melhor ele poderia ter sido. Ele é um filme bom, é interessante de assistir, ele diverte, entretém, mas é aquela coisa que você fala, cara, eu gosto tanto de você, eu sei que você poderia ter sido melhor. Eu acho que é o que se aplica aqui. A Shuri ser a próxima Pantera Negra. Eu não desgosto dessa ideia, tá? Eu acho que é interessante. Eu entendo que ela tem que crescer, amadurecer enquanto Pantera Negra, devido às circunstâncias ali que rolaram, ela acabou se tornando uma Pantera Negra imatura, e o público não recebeu muito bem isso, enfim, porque é uma mulher preta, enfim, várias coisas, mas eu acho que houve um desperdício de personagem dentro de Wakanda pra Sempre, que é em relação a Coração de Ferro, que ela aparece ali no filme, depois a gente, no MCU inteiro, a gente não tem mais nenhuma menção a ela. Eu acho que ela foi explorada durante o próprio filme também de uma maneira não muito boa. Mas é um bom filme. Em relação ao namoro e ao povo do namoro, eu gostei muito de como ele foi representado, que é Talocan, o nome, se eu não me engano. Como um povo mesoamericano, mostrou ali a história. Eu gostei bastante, eu gostei do namoro. Acho que essa parte rendeu, foi bem feita. E eu acho que vai ser bem aproveitada. Espero, viu, Marvel? Ao longo das próximas eras aí de filmes. Aqui fiquei muito chateado que a Angela Bassett tenha morrido nesse filme. Achava ela uma grande personagem. Ali no início do filme, quando ela tá, se eu não me engano, na ONU, não lembro bem onde que é. Quando ela dá uma chulapada ali no povo branco, nos franceses, estadunidenses que estão atrás do vibrânio. Não gostaria que ela tivesse morrido. Confesso que eu até, lá no meu fundinho, eu tava com esperança de que talvez ela fosse a nova Pantera Negra, né? Escolhe se iludir mesmo. Eu vou fazer um adendo aqui pra não ficar feio. Eu não tô dizendo que a Letitia Wright não é talentosa ou nada disso. Eu só acho que o que fizeram de roteiro não deixou muito espaço pra ela trabalhar. Ela trabalhou ali o melhor que ela pôde, porque eu já vi outros trabalhos dela que foram sensacionais, mas aqui eu acho que ela realmente fez o que o diretor estava pedindo e o que o roteiro estava pedindo. Só que isso não foi suficiente. Porque Pantera Negra se consolidou não só dentro da Marvel, mas eu acho que dentro da cultura negra de forma geral, de uma forma tão grande, que a Marvel não quis substituí-lo. E eu entendo isso em parte, só que aí ao mesmo tempo é um pouco de dizer de tipo, tá, então cultura negra só existe até certo ponto, quando as pessoas aqui morrerem, a cultura negra vai deixar de existir. E não é isso. Mas, enfim, essa foi a escolha que eles tomaram. O filme não é ruim de forma nenhuma, ele tem alguns pontos negativos, que é o que a gente está dizendo aqui, e ele tem muitos pontos positivos também. Eu também concordo que a introdução da Ironheart aqui nessa história não fez muito sentido. Ela foi só uma força motriz ali para dar um pontapé para a história, e ela acabou ficando super apagada. A gente mal lembra do rosto dela, a gente mal lembra da voz dela, de tão pouco que ela apareceu, e ela não conseguiu entregar um carisma ali para manter essa personagem. E eu acho que teriam formas melhores de se trabalhar no roteiro para integrar essa personagem, assim como já fizeram em diversas outras produções, assim como apresentaram a Photon em WandaVision, Catarata, Agatha Harkness, assim como trouxeram diversos outros, até mesmo a Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro e a Helena no filme da Viúva Negra, tiveram uma introdução muito melhor do que ela teve aqui. Mas de pontos positivos, a gente tem toda aquela ambientação de Talocan e do namoro e do povo que vive ali no fundo do mar, e até mesmo da origem deles, que também se deu através do vibrânio, muito interessante. E eles tiveram que fazer toda essa mudança ali no personagem, porque nos quadrinhos o personagem também é conhecido por viver em Atlantis, assim como Aquaman, só que Aquaman tinha saído primeiro e a Marvel não queria deixar as coisas confusas, então eles pegaram essa outra dimensão, que era Talocan, e inseriram aqui
pra falar e transformaram ele em mesoamericano. E eu acho que tudo ali funcionou muito bem. E, inclusive, eu acho que não poderiam ter escolhido um ator melhor pra fazer o Namor do que o Tenoch Huerto. A única coisa ruim foi a Disney homofóbica que mandou apagar a mala dele no CGI, porque se a gente vê as fotos vazadas do set, olha o malão do peixão que tinha lá. E aí a gente vai assistir o filme esperando levar uma chulapada na cara e a gente não encontra. A Angela Bassett, que faz a rainha, ela também tá muito boa nesse filme. Ela entrega aquela carga emocional que a Angela Bassett sempre entrega nas atuações. Quando tem ali o velório do T'Challa, ela entrega, a gente chora junto com ela, a gente se emociona com aquela perda dela. E eu também discordo de terem matado ela durante o filme, porque, honestamente, ela é uma personagem que vai fazer falta. E eu não me refiro só, tipo, eu queria que ela fosse a Pantera Negra. Claro, queria, ia amar, ia dar todo o meu dinheiro pra ela se eu pudesse. Claro que eu não tenho dinheiro nenhum. Mas eu gostaria de vê-la em outras produções da Marvel pro futuro. Então, matar esse personagem aqui, eu não sei se foi a melhor saída. Só pra poder fazer a Shuri amadurecer. Poderia ter colocado ela num coma, sei lá, ter perdido um braço. Não precisava matar a personagem. Outra atriz que brilha muito também nesse filme é a Danai Gurira, que é quem faz a Okoye. E ela também sempre entrega boas atuações, muito poderosas. E, assim, no geral, Wakanda Forever é um bom filme. Eu assisto de novo sem problemas. Mas o que pega é que ele poderia ter sido muito mais, assim como o primeiro filme do Pantera Negra foi. A gente esperava esse primor. E eu acho que aqui também entra aquela questão da expectativa versus realidade, do que poderia ter sido muito melhor e não conseguiu ser, mas ele não deixa de ser uma produção boa. Assistam. E a próxima série que a gente vai falar é Echo. Eu não vou me estender muito, porque eu já falei sobre essa série no episódio 2 do podcast. Eu gostei bastante. Se você quiser ouvir o que eu tenho a falar sobre essa série, volta lá no episódio 2 e escuta. Então, fale as suas opiniões, mon ami. É como uma personagem interessante por si só, na construção do MCU. Não conheço de forma profunda nos quadrinhos, enfim, a personagem antes, mas eu acho que ela traz ali uma representação bacana no sentido de pessoa nativa americana, no sentido de ser uma pessoa com deficiência dupla, no caso dela, né? Eu achei que ela foi uma série interessante. Eu gostei ali da construção da relação dela com o Rei do Crime, então volto a dizer, gostei de ver o Rei do Crime ali, e também gostei de ver o Demolidor aparecendo em Echo. Um pouquinho, passa rápido, mas foi muito gostoso, muito legal de ver e volta naquilo que eu comentei agora há pouco com vocês, né? Cara, eu quero ver mais das séries da época da Netflix ali, da Marvel. Então, eu quero muito ver mais disso dentro do MCU. E a série, ela nos leva para um centro dos Estados Unidos que a gente não conhece muito, que não é muito retratado. A gente conhece um pouquinho mais as tradições dos nativos-americanos. E acho que ainda que poderia ser mais, tá? Acho que poderia trazer com um pouquinho de mais força. Mas eu gostei bastante da série nesse aspecto. Acho que ela ainda perde um pouquinho em ritmo. Uma coisa que outra poderia ter sido lapidada de uma forma um pouco melhor, mas no geral acho que vale a pena você assistir. É uma série não focada em superpoderes, o que eu acho que é bem legal. Traz algo novo, não é um filme só de super-heróis, sabe? Então, invista seu tempo, vale a pena. E, se você quiser saber muito mais, vai assistir lá no episódio 2 que o Tuca traz um pouco melhor destrinchado a opinião dele sobre Echo, tá? E a próxima série que a gente vai falar é She-Hulk. O grande problema dessa série, segundo a internet, foi o CGI, que honestamente não estava perfeita, mas também não estava tão grotesco quanto o pulo da Gamora em Guardiões Volume 1, ou a Fortaleza Vermelha caindo em Viúva Negra. As pessoas que não assistiram por causa disso, azar. Perderam uma série divertidíssima, com muito humor, muita acidez, sarcasmo e genialidade da Tatiana Maslany, da Ginger Gonzaga e da Jessica Gal, que é a roteirista. Cara, o que dizer de She-Hulk? Que eu gostei.
Eu gostei bastante de She-Hulk. O CGI tava ruim ali? Tava ruim o CGI, de fato. Mas não me importei, sinceramente. A série ela é muito divertida, ela tem a quebra da quarta parede, que eu acho que deixa tudo mais interessante. Gosto muito da Tatiana Maslany como atriz e acho que ela entregou mais uma vez ali no papel de She-Hulk. E eu acho que foi um grande acerto, por mais que as pessoas falem que foi uma merda por causa do CGI, ou porque a história foi ruim, ou porque é She-Hulk, enfim. É uma série legal. É uma série divertida, é uma série sobre uma advogada que por acaso tem superpoderes. E é divertido, tem um episódio que eu não gosto só, mas no geral da coisa vale muito a pena assistir. Sei lá, se você gosta de séries divertidas e ok, sei lá, Brooklyn Nine-Nine, The Office, ou qualquer coisa do tipo, assim, que é só pra você dar risada, fazer uma descompressão da vida, acho que vale super a pena você assistir. O Hulk, ele aparece ali, então o início da série da She-Hulk com o Bruce é muito divertido, que mostra a dualidade, o que Bruce levou anos pra conseguir ser o Hulk, se controlar e ser o Dr. Hulk agora. E a superioridade feminina só se mostra ali, e ela consegue fazer isso muito rápido, ela não sofre como o Bruce, e o Bruce fica enciumado por causa disso. Assim como quando eles disputam os poderes também, de levantar pedra, da palmada, enfim, também é muito legal todo esse arco ali do início. Gostaria muito de ver uma segunda temporada de She-Hulk. Aparentemente não teremos uma segunda temporada de She-Hulk, que eu acho bem triste. E espero que ela apareça nos filmes, enfim, quero ver mais de She-Hulk. Concordo, eu amo a dinâmica dela com o Hulk ali no início, inclusive a dinâmica dos atores, porque são dois excelentes atores e eles não se sobrepõem um ao outro, eles conseguem bater de frente ali sem um ofuscar o outro, e eu acho fantástico isso. Tem 1 ou 2 episódios ali que tem uma barriguinha na série. Não que eu não gosto de barriguinhas, eu amo barriguinhas. Mas essa série ela me traz um frescor no gênero de herói, e eu amo como ela subverte o fato de que sempre tem que ter uma luta megalomaníaca no ato final. Além disso, a quebra da quarta parede também é feita com muita maestria e nos momentos certos, e eu mal posso sonhar com um dia que vão colocar ela e o Deadpool juntos, os dois quebrando a quarta, quinta, sexta, oitava parede ao mesmo tempo. Ouviu, né, Marvel? Pois faça. E para os haters de CGI que não assistiram a série porque era um incômodo visual, Shrek, como eles estavam falando, eles já deram uma boa melhorada nas texturas do CGI. Além disso, a gente ainda tem no elenco a Jamila Jamil, vivendo uma vilã influencer, e um ódio gratuito que ela tem pela She-Hulk, que saiu do nada e foi pro nada, e enfim. É muito divertido, e inclusive eu queria saber mais sobre essa personagem da Jamila Jamil. Foi uma das minhas pequenas frustrações. Eu sabia que a Jamila estava na série, eu sabia que ela ia fazer ali a personagem, eu achei que ia ver muito mais e muito pouco. mas eu achei muito hilário que a personagem dela na realidade é a Virginia do MCU. Outra coisa também foi a presença do Demolidor na série. Mesmo que tenha sido em só um episódio, mas eu gostei que ele ficou o episódio quase inteiro ali na série, me fez rir muito junto com ele. A gente viu uma camada mais divertida do Demolidor, porque na série dele ele era muito sério, de cara fechada e tudo mais, e aqui a gente viu ele um pouco mais descontraído. E é gostoso quando o ator gosta de um personagem que ele faz, e a gente consegue ver isso aqui no Charlie Cox. Quando ele interpreta o Demolidor, ele tá feliz em fazer aquilo. E eu ri muito quando ele fez o Walk of Shame. Sim, carregando as botinhas no ombro. E, fazendo meia-culpa aqui, tá, gente? Demolidor apareceu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a gente esqueceu de comentar, né? Mas ele pegando a pedra que joga na janela do Peter e tudo mais, também foi, fanservice, é isso. Sim, foi ele que livrou o Peter do controle de danos. Mas pena que foi só aquela ceninha ali, eu achei que eles iam aproveitar ele mais pro final, lá na luta e tudo mais. Que, tipo, não tem como ele não saber, né? O Peter anunciou aquilo nas redes sociais, foi parar no podcast do JJJ e deve ter ido parar na mídia também. Então, assim, ele poderia ter se esforçado, saído ali de Hell Kitchen e ido lá pra Estátua da Liberdade. Não é tão longe assim não, porque no jogo do Homem-Aranha dá nem 5 minutos. Joga 5 teinhas, chegou lá. Devo dizer aqui que a gente tá tendo Demolidor. Charlie gostou do Cox.
a conta gotas no MCU. Mas trazendo o gancho ali do controle de danos, a próxima série que a gente vai falar, controle de danos é o grande vilão. Miss Marvel, ela me encanta pelo carisma e pelo talento da Iman Vellani, e eu acho que não poderiam ter escolhido outra pessoa para viver a Kamala Khan. Eu acho que toda a dinâmica da família dela funciona muito bem, e ver essa dinâmica em tela é muito divertido, assim como ver o controle de danos azucrinando a paciência também. Eu gosto bastante de Miss Marvel, é uma das minhas séries preferidas. A Iman, sei lá, ela foi parida pra fazer esse papel. Eu acho que combina muito bem com ela. Eu acho que ela abraçou muito bem esse papel, tomou pra ela. E o que ela entrega pra gente ali é diversão. É carisma, enfim, boa atuação, condizente com a personagem que ela tá fazendo. Gosto muito de vê-la na tela, gosto muito de vê-la atuando, a descoberta dos poderes ali. Como o Tuca disse, a família dela é um caso à parte. É um núcleo muito legal. Não vou falar que é um alívio cômico, porque a série toda é um alívio cômico. A Miss Marvel é o alívio cômico do MCU. Ela conta pra gente como que alguns dos heróis se desenrolaram ali depois do blip, depois que o povo voltou. Então ela fala ali que o Homem-Formiga virou um podcaster ali, contando histórias, como as coisas foram. Então ela traz um pouquinho esse gostinho do que tá rolando nesse mundo aí depois dos acontecimentos de Ultimato. Um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho. Migalhas. Mas, em vista do que a Marvel tem entregado pra gente, que é conexão zero, quando tem isso daí, a gente até é uma gotinha de água ali no deserto pra quem tá seco. Tem algumas alterações aqui em relação a de como as coisas são nos quadrinhos, sendo a principal delas que aqui a Kamala não é uma inumana, o que significa que talvez a gente nunca veja o retorno da Daisy pro MCU. Aquela personagem que aparece na série Agents of S.H.I.E.L.D. E eu gostava muito da Daisy, isso me deixa triste, sabe? Porque ali no início de Agents of S.H.I.E.L.D., ela estava bem integrada no MCU. Aí depois a Marvel começou a lançar séries da Netflix, ela meio que largou mão do universo que estava sendo explorado em Agents of S.H.I.E.L.D. pela ABC. E eu sei que nos quadrinhos mais recentes parece que a Kamala também não é mais inumana, ela agora é uma mutante, e aqui a gente não tem certeza sobre nada do que ela é, porque ainda não foi explorado muito a fundo. Esperamos que seja no futuro, mesmo depois do filme dela com a Capitã Marvel e a Capitã Rambeau. Isso também não foi citado. É uma série que eu gosto, ela tem alguns poucos furos de roteiro ali na motivação dos vilões que aparecem na série. Dos vilões, eu tô fazendo aspas aqui no ar que vocês não estão vendo, tá? Porque a série apresenta os vilões como sendo aquele povo ali de Nor, mas na verdade o grande vilão da série é o controle de danos. E acaba deixando algumas pontas soltas que deveriam ter sido exploradas mais pra frente, talvez no filme das Marvels, e não foi, ou não foram, ou pelo menos não ainda. Mas de qualquer forma, em relação à personagem da Miss Marvel, a gente tem muitas dúvidas sobre a origem dos poderes dela, sobre a origem dos braceletes, sobre aquele povo daquela outra dimensão. E a gente não tem resposta pra nada, pelo menos até agora. Mas é uma série boa e divertida. Boa, divertida. Gosto muito da representatividade ali paquistanesa. Ter uma heroína muçulmana, acho que diz muito. Leva uma mensagem bem poderosa ali. Enfim, acredito, indico, e você deve ir assistir Miss Marvel, que não vai ser uma perda de tempo, vai ser bem divertido. Faça isso que você não vai se arrepender. E se você se arrepender... Aí você vai lá no vídeo da Isabela Boscov e comenta lá o seu comentário reclamando também, porque é assim que o mundo funciona. Tem gente que gosta de coisas e tem gente que não gosta de coisas. A Isabela Boscov, que é a grande crítica dessa era, dessa geração e que faz muito sucesso na internet e que ela tem um bom ponto de vista para muitas coisas, não gostou de Miss Marvel. Segundo ela, ela não conseguiu assistir até a metade do segundo episódio, mas eu gostei. A gente se encontra
em opiniões em diversos momentos, aqui foi um momento que a gente se desencontrou. Então, se você começar a assistir e não gostar, tudo bem, vai lá no vídeo da Isabela Boscov, deixa um like pra ela, dá view pra ela e comenta. O Nada Melhor Podcast me falou pra assistir e eu não gostei, então eu vim aqui concordar com você que eu não gostei, tá bom? Enfim, agora a gente vai entrar aqui num território perigoso, porque esse filme é difícil. E a gente vai falar de Thor, Amor e Trovão. O Thor nunca foi um dos meus personagens favoritos, nem nos quadrinhos, nem nos desenhos animados, nem nos filmes, mas pelo menos em Ragnarok eu gostei daquele Thor. Ele havia amadurecido, ele estava trilhando um caminho interessante, ele desenvolveu mais ainda esse personagem em Guerra Infinita, mas quando chegou em Ultimato ele voltou a ficar chato pra caramba. E ter nesse filme aquele mesmo Thor insuportável foi desagradável. Eles não conseguiram replicar a química que tinha entre ele e a Jane nos 2 primeiros filmes. E tudo que a gente teve aqui foram cenas desconfortáveis. E foi uma tristeza, porque eu adoro a personagem Jane. Eu adoro a Natalie Portman. Eu acho ela uma excelente atriz. E eu gostava muito de como ela aparecia nos primeiros filmes e tudo mais. Mas aqui a gente não teve. Gente, eu disse que eu prefiro não opinar. A melhor coisa desse filme é o vilão dele. É isso, a única coisa boa que eu tenho pra falar. Tirando isso, não perde seu tempo pra assistir. Tudo que eu posso te dizer é que não perca seu tempo. Eu gostaria de poder dizer que a boa parte desse filme é a Thor, mas pensando em retrospecto, eu acho que ela não foi tão bem trabalhada quanto ela poderia ter sido. Eu esperava da Thor a mesma coisa que eu tive ali na She-Hulk, que é ela pegar o Thor e... eu levei anos pra aprender a fazer isso e ela faz num piscar de olhos, e isso a gente não teve. Então eu acho que ela poderia ter sido trabalhada melhor, assim como a She-Hulk foi, mas ela não é de todo ruim. Eu gostei ali da consequência que o trabalho da Jane levou em relação à saúde dela. E realmente o vilão aqui é o ápice do filme, ele é sensacional. As cenas onde tudo fica em preto e branco é muito bem trabalhada, ele tem uma boa motivação. Eu geralmente não gosto muito do Christian Bale, tem diversos filmes dele que eu detesto, mas aqui eu acho que ele estava perfeito como vilão gore. E eu acho que ele me entregou muito ali. Tanto que se quiserem fazer um filme só dele, eu assisto sem problema nenhum. Mas o problema aqui é que ele apareceu, sei lá, em 1/3 do filme. E a parte que ele aparecia era um alívio para os olhos, para os ouvidos, para entender o que estava acontecendo, mas aí vinha o Thor e estragava tudo. E é isso. Pra mim esse é um filme chato, é um filme que não acrescentou muito pro panorama geral do MCU, nem pro crescimento do personagem, nem pra nada. Inclusive eu acho que eles se desfizeram dos atores errados, eu acho que eles deviam ter matado o Thor e ter deixado a Capitão América, ou ter matado o Thor e ter deixado o Tony Stark, porque continuar com o Thor foi um erro grotesco, principalmente nesse filme. E a próxima produção que a gente vai falar é Lobisomem na Noite. É uma produção deslocada do MCU, mas eu acho que aqui é intencional mesmo. Eles não quiseram integrar esse personagem ao universo e tá tudo bem. Temos um curta de uns 40 minutos, que é interessante, é bem feito, é bem produzido, tem boas atuações. E é isso, eu não tenho do que reclamar, quiseram fazer algo especial pro Halloween, fizeram isso e tá tudo bem. Se você quiser assistir, pode assistir, é divertido, funciona como se fosse uma coisa solo, que se não fizesse parte do MCU é ok. E também, se você não quiser assistir, não vai fazer falta. Lobisomem na Noite é legal, é bem bonito, artisticamente falando ali, fotografia. É isso, assista se você quiser, é bacana, não vai ser uma perda de tempo, vai ser interessante, é bom. E o próximo é Guardiões da Galáxia Especial de Festas. Péssimo! Não deveria existir. 45 minutos passando mal de vergonha alheia. Thank you, next. Kevin Bacon pra quê?
Homem-Formiga e Vespa em Quantum Mania. Eu vou ser polêmico aqui e dizer que esse filme não é tão ruim assim. Ele tem piadas que não deram certo? Tem. Tem uma atuação duvidosa da Catherine Newton? Tem também. Mas o grande problema para mim desse filme não é nada disso. É a falta de ousadia. Até ali, o final do segundo ato, o filme não é tão ruim. Não é nada muito diferente do que a gente já viu em filmes anteriores do Formigão, mas o ato final em si é uma decepção. Toda aquela coisa das formigas reaparecerem super evoluídas para salvar o dia e o Homem-Formiga vencer o Kang no mano a mano foi demais para mim. Eu tava torcendo muito para que esse filme tivesse um final inacabado, que o Kang conseguisse sair do reino quântico e o Homem-Formiga tivesse ficado preso lá. Foi esse o tipo de ousadia que para mim faltou no final do filme e que, aliás, vem faltando em algumas produções da Marvel. E essa necessidade de entregar uma história fechada que não influencia nada nos outros personagens do MCU acaba prejudicando a experiência. Não acho que o Quantum Mania é um filme tão ruim como a galera fala. Não é um primor de filme, certamente, mas ele diverte. A gente sabe que Quantum Mania ele sofreu diversas regravações e eu acho que foi isso que deu uma boa azedada no filme, principalmente ali na parte final. Eu acho que seria muito mais interessante se ele tivesse um final mais em aberto. O CGI não é um primor de CGI, mas também não é tão ruim quanto a galera fala. Acho que, ok, quebra ali o galho, não quebra a imersão, sabe? Assista se você quiser. Ele é importante no sentido de mostrar o Kang ali, por mais que ele seja ou não um vilão da Marvel agora, né? A gente também, certo, a gente não sabe como vai ser. Mas é um filme interessante. Ele, de longe, não é tão legal quanto o primeiro, Homem-Formiga, isso é um fato, tá? Longe de ser a qualidade esperada do MCU, mas ele não é um Morbius, ele não é uma Dame-Teia, tá? Então fica tranquilo que não vai ser uma grande perda de tempo se você assistir-lo. Eu acho que eles poderiam ter inovado aqui, como eu falei, nesse ato final do filme. Tudo corre bem, corre dentro do padrão esperado para um filme do Homem-Formiga, até ali o segundo ato, mas o ato final do filme é o que decepciona. Imagina essa história que começou aqui no filme do Homem-Formiga, se tivesse feito um final, como eu falei, continuar em outros filmes de outros personagens mais pra frente. A filha dele tendo motivação para se juntar aos Jovens Vingadores para resgatar o pai. A Vespa se unindo aos Vingadores pelo mesmo motivo, sabe? Eu tinha esperanças de que algo assim acontecesse no filme do Aranha, não aconteceu. Que acontecesse no Multiverso da Loucura, também não aconteceu. E eu sinto que falta ousadia de querer entregar um final em aberto para ser continuado em outro filme. Eu não tô falando tipo Vingadores parte 1 e 2. Eu não tô falando Homem-Formiga parte 1 e 2. É começar uma história num filme de um herói e continuar essa história num filme de um outro herói. De como se fosse uma série realmente, sabe? A gente pegar um gancho para continuar uma outra história. E eu acho que isso nunca vai acontecer porque eles querem fazer esses filmes mais episódicos. E é isso que tá prejudicando bastante. Recentemente, parte da crítica foi: o filme ele não se conclui nele mesmo, você precisa assistir 300 filmes antes, 300 filmes depois para conseguir entender tudo. Eu acho que a Marvel tentou fazer de uma forma diferente aqui nessa nova fase, só que ela errou a mão, ela não conseguiu fazer de uma forma boa, não fez essa transição do vamos fazer mais episódicos. Eu acho que ela não conseguiu linkar e fazer isso de uma forma boa. Ela errou tentando acertar. Ou ela volta para essa fórmula um pouco mais antiga, ou ela precisa se reinventar de como que ela vai fazer isso dos filmes sendo ele ter o começo, meio e fim no próprio filme, mas de uma forma que fique uma experiência melhor para o público, né? Tudo bem fazer esses filmes mais isolados, que eles têm começo, meio e fim, mas nesses outros filmes que eu citei, esses filmes se sustentam sozinhos. Mas esse daqui, ele não se sustenta sozinho, e esse que é o grande problema. Eles quiseram fazer um final ali pro filme ter uma conclusão, só que não foi boa. Então ele poderia ter sido muito melhor se o final fosse diferente, mas como ele não foi, ele é um filme meh. Ele não é tão ruim quanto Thor 4 e ele também não é tão ruim quanto Falcão e o Soldado Invernal. E ele não é tão ruim quanto Homem de Ferro 3.
Guardiões da Galáxia Volume 3. É um bom filme, ele conta uma história interessante, ele traz de volta os personagens que a gente já gosta. Ele não tem muitos defeitos, mas ele também não é excelente, e isso aqui é a minha opinião, tá? Você pode ter a sua e tá tudo bem. Ele é um bom filme, e é isso pra mim, ele é um filme de despedida da equipe, de vários personagens que tem ali na parte mais universo, galáxias da Marvel. E os Guardiões vão para uma nova formação, mas eu não sei se eles vão ser exibidos, vão continuar tendo filmes de Guardiões da Galáxia. E mais uma vez, também não me trouxe uma boa integração com o resto do MCU, mas é um bom filme. Guardiões, eu já venho saturado dos Guardiões há um tempo. Eu gostei muito do primeiro filme, mas depois rapidamente a equipe me cansou, principalmente o Peter Quill. Ele começou a tomar uma personalidade ali que flertava muito com o Thor, meio egocêntrico e tudo mais. Nenhum trocadilho com o ego, o pai dele, tá? E eu não tava muito assim no hype pra assistir os Guardiões Volume 3. Assisti, ele de fato é um bom filme interessante, mas pra mim é só isso. Ele não me cativou tanto. Acho que justamente por eu ter perdido essa magia pelos Guardiões, ele não foi tão hypado pra mim como foi pra muita gente. E eu não enxergo, não tenho essa percepção de que ele foi tão grandioso. Mas tá tudo bem, eu entendo que ele fechou bem o arco ali dos Guardiões, contou uma história, trazer todo o pano de fundo do Rocket. Foi legal, é algo que eu acho que agregou bastante pra trama. E ele finaliza ali com uma nova equipe de Guardiões, não sei se a gente pode chamar assim, que deixa algumas teorias em aberto, quem pode ser, se isso vai vingar pra frente ou não. Sim, teve ali uma mudança de personalidade dos Guardiões, do primeiro pro segundo filme, do segundo filme deles pra Guerra Infinita e Ultimato. Teve uma grande mudança de personalidade e principalmente a personalidade do Peter Quill. Eu acho que ela mudou muito entre todas essas produções e ela foi se encaminhando para um lado que realmente ficou mais próximo do Thor e menos cativante para o que era. E eu concordo, ele é um bom filme, mas é isso. Invasão Secreta é uma decepção gigantesca. Essa daqui é uma das sagas que eu mais gosto nos quadrinhos. Eu sempre amei ver os Skrulls se infiltrando nos mais diversos lugares e do nada atacando, e ninguém sabendo em quem podia confiar, quem era humano e quem era Skrull, e ver todo esse potencial desperdiçado nessa sériezinha mequetrefe foi muito difícil de lidar. Só tristeza, gente. Tinha tanto potencial, tanto potencial. O que nos foi entregue é decepcionante. E eu falo isso não é nem só falando de expectativa, realidade, de teorias que foram criadas, é porque foi ruim mesmo. Faltou timing, eles não conseguiram lançar quando eles queriam, ficou meio perdido ali. A construção de roteiro, a execução em si da série, desperdício de bons atores ali, enfim, eu acho que é só tristeza pra essa série. Talvez tenha sido o maior erro das séries da Marvel. Porque quando a gente olha ali pra Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo, é uma série ruim, mas eu acho que ninguém tinha muita esperança que ela fosse boa. E quem tinha esperança que ela fosse boa, gostou, porque tem muita gente que gostou. Mas Invasão Secreta foi triste. Porque, como o Tuca disse, é um arco muito interessante. Quando a gente olha ali pela trama política, jogos políticos, espionagem, enfim, e não rolou. Ainda mais considerando que o personagem principal dessa série é o Nick Fury, o maior espião de todos os tempos. E aqui ele tá ali acabado, xoxo, capenga, destruído. E honestamente essa série foi um erro. Eu, no lugar do Kevin Feige, teve toda a produção, tudo para essa série, eu não deixaria essa série ver a luz do dia do jeito que ela tava. Eu preferia segurar essa série, refilmar, refazer o roteiro, tudo e lançar essa série depois. Mesmo que ela viesse depois do filme das Marvels e tudo mais,
porque não faz o mínimo sentido essa série ter saído do jeito que ela saiu. O roteiro dessa série é perdido, não faz sentido, não acrescentou em nada. É inclusive difícil ali de dizer onde e quando essa série se passa dentro da ordem cronológica, porque eu tenho a percepção que ela se passa depois do filme das Marvels, mas aí eu penso, não, ela se passa antes. E é uma série que não agregou em nada, sabe? Ela trouxe personagens novos ali que não agregaram muito. Ela trouxe Emilia Clarke pro elenco, pra dentro do MCU, só que com um personagem tão mal escrito e tão mal desenvolvido que, sabe, foi um desperdício de talento. E terem matado a Maria Hill, que já não apareceu muito, que nunca teve muito destaque dentro do MCU, sendo um personagem que tem bastante destaque nos quadrinhos e nos desenhos, matado ela ali no primeiro episódio foi um erro grotesco, sabe? Eu acho que eles poderiam ter aproveitado muito melhor essa personagem em outros momentos dentro do MCU. E a próxima produção que a gente vai falar é as Marvels. E pra mim ele é um filme super divertido. Completamente hateado. Nenhuma surpresa, hatearam o Capitã Marvel e hatearam as Marvels também, mas é um filme super divertido, ele é legal, ele tem a Iman Vellani, que é a Miss Marvel, ela tá super divertida, mais uma vez sua família também parece ele tá divertida, é meio um caos assim, porque que eles estão e tudo mais, mas é um filme divertido. E ele entrega essa diversão, ele entrega história de fato ali pro MCU, ele traz algumas coisas interessantes. Tem problemas no filme? Obviamente tem problemas no filme. Assim, mas eu não acho que ele merece esse hate todo que ele levou. Ele é engraçado, carismático, é uma brisa de verão. E as pessoas, eu acho que elas precisam entender que nem sempre um filme de herói precisa ser denso e complexo. E se ser denso e complexo é um sinônimo de ser bom, a gente não teria aqueles filmes ruins da DC. Às vezes tudo que eu quero é ter uma experiência leve e agradável e esse filme me entrega exatamente isso. Ele tem sim alguns defeitos, como o Bre já falou, a vilã que foi escrita ali parece que pela metade, que faltou explorar mais esse personagem. Também acho que, de novo, faltou explorar mais sobre a Kamala, sobre os braceletes, de onde vem. Eu acho que o que deram pra gente ali foi muito raso. Mas fora isso, ele me entregou comédia, ele entregou uma excelente dinâmica entre as três personagens, a dinâmica excelente também da família da Kamala, que não se perdeu da série pra cá pro filme. E eles têm essa dinâmica com o Fury, e eu ri horrores quando eles chegaram também naquele planeta musical. Eu achei aquela ideia de gênio, eu achei aquilo dali comédia pura, super camp. E quem não gostou é porque se leva a sério demais. E esse filme ele não se leva a sério, e tá tudo bem, porque não precisa. As coisas não precisam ser sempre trevas, crimes, depressão em Gotham City. Então eu vou defender as Marvels com todas as minhas forças, porque o que ele me entregou em ação e comédia me entreteve durante 1h40 e foi divertido e gostoso de assistir. Principalmente ali no início, quando elas estavam trocando de lugar sem saber o porquê, eu acho que toda aquela sequência entre as três personagens no início do filme foi muito bem feita. Então, você não gostar de uma personagem feminina, como aconteceu desde o primeiro filme da Capitã Marvel, cara, só não assiste, sabe? Cala sua boca, aceita que você é machista, que você é misógino. Tipo, não tem por que hatear todas as personagens femininas do MCU só porque você não gosta. E eu acho que a Brie Larson funciona sim muito bem como a Capitã Marvel. Eu acho que ela faz um excelente trabalho. É triste talvez a gente não ter mais ela dentro do MCU por causa de todo esse hate desnecessário que ela recebe, sabe? E eu acho que ela não tá mais contente em fazer, e eu acho que talvez se chamarem ela de volta e ela não tiver um contrato pra cumprir ou a multa ser muito grande, ela não volta. Mas eu não acho de forma alguma que As Marvels é um filme ruim, ele é um filme super divertido. Eu acho que sim, é válido você assistir esse filme porque ele faz parte do MCU, ele integra muito bem as três personagens.
Cara, eu não sei, as pessoas não entenderem, criticarem tanto que a parte da música, lá daquele planeta musical que eles vão. É claramente uma piada, porque a Marvel agora é da Disney. E o que a Disney faz? Ela faz vários musicais. É um ponto ali só pra gente dar risada. E a gente deu risada, porque é engraçado, porque é tosco. E como o Tuca disse, não se leva a sério. Então só aproveitem, sabe? Vale a pena assistir, é um filme legal. Tem os gatos. Quem gosta de gato? Tem gatinhos, cara. Tem muitos gatinhos. Tipo, muitos gatinhos. Sim, e toda essa sequência é fantástica. A música de Cats tocando ali no fundo, enquanto tudo acontece, é muito divertido de assistir. Eu não conseguia parar de rir dentro do cinema. E foi muito triste, tipo, eu não precisar me controlar nas risadas, porque o cinema tava completamente vazio. A gente teve uma sala só pra gente pra assistir esse filme, porque não tinha mais ninguém. E simplesmente porque o povo boicotou esse filme, e o filme é completamente divertido. Espero que o filme em algum momento tenha o reconhecimento que ele merece, porque de fato ele merece. É um filme que não se leva a sério, é divertido por isso. E ele nos apresenta ali no final dele, bem no final, uma outra dimensão, faz um fanservice ali de mutantes, deixa algumas pulgas atrás da orelha, o que também é bem legal. Vai assistir, vai de mente aberta, vai despreocupado, não se levando a sério, que você vai curtir. Eu acho que o grande problema do MCU pós-Ultimato foi não conectar muito bem os filmes. A gente tem diversas produções, só que todas elas são tão isoladas, tipo, que elas não se conversam entre si. E eu não tenho problema nenhum, como eu já citei, em as coisas serem isoladas, mas eu gostaria de saber o que está acontecendo no mundo. Em certo momento a gente já cogitou de estar tudo acontecendo simultaneamente, todas as produções dessa fase estarem acontecendo num período muito curto de tempo, cada um no seu local, por isso que a gente está sem essa integração entre os personagens. Porque se a gente parar para pensar, a série do Gavião Arqueiro se passa em Nova York. Em Nova York a gente tem o Demolidor. Em Nova York a gente tem o Homem-Aranha. Inclusive na mesma época que se passa ali no Natal, já que o filme do Homem-Aranha se passou ali um pouquinho, alguns meses antes no Halloween, e a cena final dele, a árvore de Natal já tá montada. Além disso, em Nova York a gente também tem o Doutor Estranho, que o filme dele se passa logo ali no finalzinho do filme do Homem-Aranha. A razão para isso, a gente cogitou de tudo estar acontecendo num período muito curto de tempo entre todas essas produções, só que ao mesmo tempo, a gente vê que tem um passar de tempo. A gente teve Halloween, a gente teve Natal, a gente teve Ano Novo, já mudaram as estações, e nada da integração está acontecendo. E nada das consequências estão aparecendo. Em Cavaleiro da Lua, como eu falei, rebobinou o céu. O Celestial gigante com a cabeça para fora do mar. Controle de danos agindo ali em Nova Jersey. O Namor atacando Wakanda. Cadê o resto dos heróis, sabe? Teve também ali na série do Falcão e Soldado Invernal, eles viajando lá para a Europa, eles voltando para os Estados Unidos. Acontecia, se eu não me engano, em Boston. E cadê todo mundo? Onde tá o resto desse povo? Tá complicado. Falando cronologicamente dos eventos aqui, a gente vê que a gente começa ali com Viúva Negra, Loki, o Arif, WandaVision, Shang-Chi, até Falcão, Eternos. São produções de boa qualidade. E conforme vai passando, a gente vai decaindo bastante. É claro que a gente tem que levar em consideração que teve uma pandemia aí no meio da coisa. Então a gente entende que certos entraves ocorreram, né? Porque teve a pandemia, a gente vai ter uma qualidade de produção visual um pouco pior. Tá, beleza, mas isso ao mesmo tempo eu não acho que seja uma desculpa para que o roteiro seja ruim. Foram escolhas mal feitas da Marvel, no sentido de vamos dar vazão, vamos produzir muita coisa, vamos lançar trocentas, vamos lançar filme, vamos lançar várias séries durante o ano, e precisa de pessoas para fazer tudo isso, e precisa de boas pessoas, bons profissionais. Acabou sendo uma escolha que não deu muito certo.
Então, pra mim, eu entendo que tá tudo bem a gente perder em qualidade de produção visual, CGI e tudo mais. Mas quando a gente perde em qualidade de roteiro, que foi de fato aconteceu, daí é um grande problema. E foi isso que o Tuca trouxe, essa falta de conexão, da gente conseguir ligar os pontos, o que deixou toda essa fase, experiência ruim, foi por causa disso, porque a gente, enquanto telespectador, não conseguiu ver a foto completa da coisa. A gente não tá perdido ali no meio. E não tá perdido de uma forma proposital, que algumas produções colocam da gente descobrir junto com os personagens e tudo mais. É algo que eu acho que não tem volta mais? Não. Não acho. Eu não acho que o gênero de super-herói saturou. Eu acho que quando tem filme bom de super-herói, tem público. Como a gente vê acontecendo com Guardiões da Galáxia, teve público. Quando a gente vê acontecendo com Homem-Aranha. Então eu acho que tem sim salvação. A gente passou por uma greve de roteiristas, o que também impactou. E eu espero que agora a Marvel faça escolhas melhores, acertadas. Uma delas, que ela já escolheu fazer, é diminuir o número de produções. Então a gente tá vendo poucas séries ser lançadas, poucos filmes serem lançados em 2024, em 2025 também a gente vai ver um número menor. E que eles invistam de fato em escrever bons roteiros, contar boas histórias e que façam sentido para todo esse universo que foram mais de 10 anos construído, para em 4 anos ele ter dizimado. Acho que é uma perda para todo mundo que é fã, e com certeza é uma perda financeira para eles, mas para isso eu tô um pouco me fudendo. Mas pra gente, enquanto fã, consumidores disso, telespectadores, enfim, é triste, é uma perda. Mas vamos ver o que acontece aí nas próximas fases, ao longo dos próximos anos. E amarrando o que eu falei no início desse episódio sobre o que eu achava que a Marvel deveria fazer logo depois que a gente saiu do cinema, era de não voltar a esse ponto anterior. E foi isso exatamente que ela fez. Quando a gente pensa lá nas primeiras fases da Marvel, a gente teve o quê? Filme do Homem de Ferro, do Capitão América, do Thor. E esses filmes, eles não se conectavam uns aos outros, mas eram poucos filmes. Então a gente tinha o quê? Hulk, 2 Homens de Ferro, Capitão América e Thor. Eram 5 filmes. Aqui a gente tem mais de 10 filmes. E levar mais de 10 filmes para mostrar uma conexão entre todos eles já fica um pouco mais complicado. Ali eram 5 filmes e o 6º filme conectou todo mundo junto. Aqui a gente teve mais de 10 produções e a gente ainda não teve essa conexão. Então, foi isso exatamente que eu quis dizer quando eu falei de voltar a esse ponto anterior. Eles precisavam fazer essas coisas andarem de uma forma que a gente conseguisse ver um panorama evoluindo ao longo dessas produções. Isso não foi feito. Talvez agora, depois de tudo isso, depois desse gap year que a Marvel tá tendo em 2024 sem lançar nada, basicamente, eles consigam colocar as coisas de volta no eixo. Talvez não, mas de novo eu volto a falar. Nem todas as produções que foram lançadas nesse meio tempo são horríveis e pavorosas como tá todo mundo anunciando. São produções que são boas. A gente citou aqui diversos momentos e diversos pontos de filmes e séries que são boas, algumas inclusive excelentes. E não é muito diferente das outras fases da Marvel, onde a gente tinha filmes que eram meia boca também. A gente teve o primeiro filme do Thor, ele é péssimo. O segundo consegue ser pior do que o primeiro. O terceiro Homem de Ferro é chato. O segundo Homem de Ferro repete exatamente a mesma fórmula do primeiro. Então, são coisas que a gente tem ali, que todo mundo tá reclamando agora, mas que a gente já tinha no início. Mas do nada as pessoas resolveram ver esses problemas só agora. Não faz sentido pra mim essa hipocrisia, sabe? Eu não acho que seja hipocrisia, na verdade, mas é aquilo que a gente já sabe. Vingadores, os 2 últimos, levou a barra tão alta que a galera queria que se mantivesse assim, mas né, é insustentável, não dá pra se manter dessa forma. E acho que esse clique que a galera não teve, que tipo, tá, a gente vai ter vários heróis novos, a gente precisa conhecer, precisa fazer a construção disso. Então, também tem parte do público aí, como a gente falou ali, por exemplo, em Doutor Estranho, também tem culpa, mas também a Marvel tem várias culpas nisso. Toda essa história da Marvel se faz de produções boas e produções ruins. Parece que ultimamente a gente só dá valor ao que é ruim e a gente tá esquecendo de enaltecer o que é bom também. E para futuro, depois quero ouvir o que você acha, Tuca, mas já vou dar aqui. A gente fala desse fio condutor, que as coisas não estão ligando. Eu acho que uma tentativa que a Marvel fez foi com Loki, a última temporada de Loki.
de multiverso, de ligar. Literalmente, ele tá amarrando e juntando tudo de novo ali. Acho que é quase metafórica, simbólica pra Marvel, que o Loki tá fazendo. E grandes esperanças que talvez Deadpool 3 também tenha um papel nesse sentido. Talvez seja o começo do colocar a casa em ordem, né? Que esse gap year, esse ano que teve poucas produções, eles estavam se remexendo lá dentro. Talvez a gente comece a ver o resultado disso a partir de agora. Quero muito que esse seja o caso, mas a gente não sabe, né? Eu concordo, em número, gênero e grau. Eu acho que a barra ficou muito alta, as expectativas ficaram muito altas pro encerramento da saga das Joias do Infinito. E acho que os fãs também não se tocaram de que para fazer algo nesse nível sempre é necessário muito esforço, muita construção de personagem. Não é só jogar meia dúzia de gente de colã ali na tela, colocar um filtro preto e branco e querer chamar de arte durante 4 horas. Assim, nem todo filme precisa ser um primor, sabe? Nem todo filme precisa ser dramático, nem todo filme precisa ser ação pura. A gente pode explorar, como a Marvel tem feito, gêneros diferentes. A gente teve um pouquinho de terror, a gente teve comédia, a gente teve mistério, a gente teve uma linda homenagem à televisão de uma forma geral. E a gente pode brincar com gêneros dentro desse gênero de herói. E não precisa ser sempre aquela fórmula, e não precisa ser sempre ação, 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 sabe? Existem outras formas de contar a história. Eu acho que realmente o que você falou tem muito sentido, do Loki ali fazendo acontecer com as linhas do tempo, e tenho esperanças que Deadpool venha para subverter isso e talvez naquele humor satírico dele consiga dar mais sentido para isso. Mas também não vou manter minhas esperanças lá em cima, porque o que eu vejo de título e thumb no YouTube falando sobre o que vai acontecer nesse filme, que o roteiro já vazou e não sei o que, vai acontecer desse jeito, eu prefiro passar muito longe disso, como eu já falei, deixar a minha opinião para ser formada pelo filme, não pelo que alguém me falou que vai acontecer no filme. Claro que tem espaço para melhoria nas produções, sempre tem. Eu citei vários pontos negativos em várias delas, inclusive sendo a maior a falta de ousadia ali em Homem-Formiga, que poderia ter sido um filme que poderia ter sido elevado a um outro nível e não foi, porque faltou culhões. Agora o que não dá é pra dizer que tá tudo uma merda quando não tá, só porque você acha que é tudo lacração ou porque você criou expectativas desleais. E é nessa mensagem que a gente encerra esse episódio que está super longo. Eu agradeço muito o meu convidado e, de novo, ele não está sendo coagido a participar desse episódio. Eu tô sim, help. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Me ajuda, gente. Ele volta em breve, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai seguir no Instagram, por favor. Segue no Facebook também. Segue no TikTok. Segue no Twitter, dá um like, compartilha com as pessoas. Segue no YouTube, dá like no YouTube. Não é só seguir não, interage, por favor, é importante pra gente, tá? Combinado? Combinado. Vejo vocês numa próxima. Obrigado pelo tempo junto. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus estreia a 3ª temporada de Acapulco, uma série de comédia. No Max estreia o filme A Cor Púrpura, sobre a sofrida jornada de uma mulher negra nos Estados Unidos no início do século XX. A 3ª temporada de Hacks, uma série de comédia, chega no dia 2 de maio. E A Sociedade da Virtude, uma animação adulta que parodia super-heróis, estreia no dia 3. Na Netflix, estreia o filme A Batalha dos Pop-Tarts, com Melissa McCarthy e o Jerry Seinfeld. No Prime Video já estreou Segredos de um Escândalo, filme que teve o roteiro indicado na categoria de melhor roteiro adaptado do Oscar. Uma Ideia de Você, uma comédia romântica com a Anne Hathaway e o Nicholas Galitzny, estreia no dia 2 de maio. The Walking Dead, Daryl Dixon, estreia no dia 5 de maio. E Morte, Morte, Morte no mesmo dia. No Star Plus, estreia O Véu, uma nova série de espionagem da icônica Elizabeth Moss, já está disponível. E por último, mas não menos importante, nos cinemas estreiam Love Lies Bleeding, O Amor Sangra, um filme sáfico estrelado pela Kristen Stewart e Katie O'Brien,
conduzindo Madeline, um filme francês que parece cômico e me remeteu ao belíssimo Intocáveis, e O Dublê, um filme de ação com Ryan Gosling e a Emily Blunt. E é isso, boa vida pra vocês! That's all. Continuo? Eu me perdi, o mosquito me tirou minha atenção. Você quer que eu fale de novo? A gente tá num sitcom. Tirando isso, eu não consigo mais nomear nada que seja legal do Thor, porque nos primeiros Thors ali, lá no início da MCU, cara chato, mimado, cabelo loiro feio. Nossa, não. Agora vem o último Thor, Love and Thunder. Puta que me pariu, filme chato. Então... Deixa pra falar sobre Love and Thunder quando chegar o momento de Love and Thunder. Tá bom, corta, editor. Peraí que o nosso convidado tá mastigando um ouro branco. Que delícia. É o tipo da coisa, vocês precisam parar de acreditar que existe um ser supremo todo super poderoso e tudo mais. Você quer acreditar que existe? Existe, mas pode existir um pra você e um pra outra pessoa, assim como existe a verdade absoluta, que é o filme que foi feito, e como existe a verdade que essas pessoas tiram do meio do rabo delas. E é isso. Acho que eu já falei aqui o que eu queria falar. Porque eu fico possesso com isso. De verdade, o Breja tá rindo aqui, mas eu fico... Hablou, hein? Cancelamento vem. Que venha logo. Pelo menos cancelamento da vida. Parte ali de Atlantis, eu gostei muito como foi retratado Atlantis, como um povo mesoamericano. Tá, Lucan. Não é Atlantis. Não é Aquaman. Agora que eu lembrei. Apareceu um pouquinho ali Miranha, apareceu um pouquinho ali em Echo, apareceu um pouquinho ali em She-Hulk. Cara, a série dele. Precisa ver esse homem sem camisa, minha gente. E de preferência sem estar depilado dessa vez, né? Porque eu não sei por que na série dele depilaram esse homem todas as vezes que ele apareceu sem camisa. A cena que ele gravava com a camisa, o botãozinho aberto aqui dá pra ver os pelos, e a cena que ele tava sem camisa totalmente depilado. Que isso, minha gente? Pra que isso? Gente, onde tem gay tem paz? Não era sobre She-Hulk que a gente tava falando? Coisas, a Isabela gostosa.